Muito boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos para o nosso quarto Findcast. Dessa vez com um convidado super especial e que, sinceramente, eu, do lado particular, sou muito fã. Sempre tive ele como uma inspiração desde que eu era bem criança. Então é um prazer enorme poder ter ele aqui junto com a gente hoje e poder apresentar um pouquinho para vocês conhecerem também um pouco dessa pessoa que eu sempre admirei tanto. Como sempre, Fábio Gabay aqui ao meu lado. Quiser falar alguma coisa? Vamos lá, prazer estar aqui novamente. A gente está de fato com mais um convidado super especial aí. Gosto sempre de reforçar o porquê de estarmos aqui, o porquê do tema Os Erros para o Sucesso. Como a gente sempre fala, a gente sabe que a vida não é uma coisa linear, não é uma pista lisa. A gente sabe que tem desafios, obstáculos, e nosso objetivo aqui é tentar explorar isso com o nosso convidado, saber o que ele fez, o quão perseverante ele foi, quão resiliente ele foi para poder chegar a atingir o sucesso que ele tem hoje e que a gente vai poder, né, compartilhar aqui com todo mundo. Vai ser um prazer enorme. Combinado, cara. Bom, antes de a gente entrar de fato aqui na entrevista, agradecer nossos apoiadores, o Mackenzie, como sempre, com a gente, a Maria Deuco e o VIP Office. Corra atrás deles lá. Bom, sem mais delongas, vamos apresentar o nosso convidado de hoje. Filipão, obrigado por ter aceito esse convite. Vou fazer um breve comentário sobre você, depois você fica à vontade para falar um pouco. Mas o Felipe, pessoal, ele é fundador da TechFit aqui no Brasil. É uma pessoa extremamente engajada no mundo acadêmico, né? E também uma pessoa que tem um envolvimento com a parte health, né? De fato, pessoal e coletiva muito grande. É pai, isso. Marido. Corajoso, empreendedor. Exato. Guerreiro. Homem de negócios. Isso aí. Cara, a bola tá contigo, meu querido. Cara, primeiramente, muito obrigado aí, Fábio e Phil. Prazer enorme. Por participar, pelas palavras aí. São muito legal, verdadeiras. assim, essa coisa de você remeter ao passado e os valores, né, do começo da vida. Eu sempre falo que assim, o Kung Fu, né, que foi onde a gente se conheceu, Sim. Me trouxe uma base muito legal de valores, né? Disciplina, respeito. E aquela coisa que assim é muito importante na criação, principalmente quando você está na adolescência, pré-adolescência. E, por exemplo, minha filha agora. Primeira coisa que eu coloquei ela com 6 anos, judô. Né? Perfeito. E taekwondo, quero botar que também. legal. E o Kung talvez também, né? Mas aí ela tem que querer. Né? Você sabe Ela que antes tá do Kung quantos Fu eu fiz karatê, né, cara? É Eu mesmo, fui até karatê? faixa marrom. E eu tinha... Puta, era novo até. Eu tava um antes da preta. Eu me lembro que vocês chegaram já com um nível legal. assim. Exato. Vocês, porque é eu e meu irmão, tá? Mas meu irmão era bem melhor que eu, tá? O irmão dele era ninja. Ninja, deve ser ainda. O irmão dele era ninja, era muito legal. Você falou da sua filha cedo começar, ela tá com quantos anos hoje? Ela tá com 8 anos. 8 anos. A Larinha. Minha filha, ela nasceu na Colômbia, ainda mais ela é colombiana. E aí o judô, assim, foi muito legal porque o judô, além da arte marcial, ela também ajuda você a pegar equilíbrio. Sim. Então a criança, quando tá no começo, ela tá caindo e tal, Sim. ela aprende também essa coisa de se equilibrar. E não só isso, eu acho que menina, né, tem que aprender a se defender também, né? Claro. Então, aquela coisa de você ter agressividade também, saber controlá-la, mas você ter agressividade para se proteger, né? Sabe o que é engraçado? Eu sempre falei isso. Todo mundo que eu conheci que é praticante de arte marcial é muito mais calmo Sim, total. que os demais, verdade. né? E Mais pode ter um controlado. estigma contrário, né? Aquela coisa de ser agressivo, que né, não existe isso. Pelo contrário, a arte marcial te traz mais serenidade, né? Mais foco, respeito. Eu concordo. E aquela coisa também de você aprender uma coisa só depois que você dominou a coisa anterior. Né? Então, Sim, criando repertório, e que é muito importante também para o tema de empreender, de empresa. Com né? certeza. Você falou, Filipão, de ter uma filha. É uma filha ou tem mais? Uma filha só. Uma filha só. Tá. E uma esposa. E uma esposa. São 2 mulheres em casa aí. 2 mulheres, cara. Em casa elas mandam, né? Sabe, sempre. Você também tem 2 mulheres em casa. Tem 2 mulheres e um menino em casa também. E aliás, curiosidade sobre o menino, ele vai fazer 5 anos agora em julho. Ele faz jiu-jitsu, cara. Faz Gil? Isso legal. por conta da minha esposa. Minha esposa é bem arrojada também. Ela tá, os dois estão fazendo junto. Os dois, cara. Então, claro, que legal. aulas diferentes, o dele mais Sim, lúdico sim. e tudo mais, mas tem muito a ver com isso que você falou de
de disciplina. Ele, inclusive, ganha um selinho depois de 1 ou 2 semanas, se ele for obediente em casa, se lá ele cumprir com todas as metas dele e tudo mais. E cada selo refere-se a uma coisa. Então, um é ética, outro é disciplina, outro é obediência. Vem do judô também. É, deve ser. E tem muito a ver com o que você falou, cara. Assim, você olha as pessoas lá, e os professores mesmo, os senseis, né? Sim. Eles, cara, super sóbrios, assim, serenos e tudo mais. Parece que o mundo não atinge os caras, sabe? Sim. Então, assim, isso que você falou é real. Os caras parecem ter um controle maior. E acho que desde o início a sacada e o recado que eles passam para todo e qualquer aluno é muito relacionado a isso. Fala assim, cara, você vai usar isso em necessidade. Não é para você aproveitar disso para ser o sabichão em alguma eventualidade, entendeu? Então, bem interessante isso. Eu aprendi muito até com o Roberto, né? Sim. Cara, ele era muito sereno. O Roberto, que é o professor? É nosso sensei, mestre. O Sifu em... Sifu, fala. Sifu. Sensei era no karatê. Tá vendo? Mas então, aí você tava falando, bom, Kung Fu te preparou aí pra vida e tudo mais, e aí? Cara, o Kung Fu, assim, foi essa base, além da base que vem de família também, que né, é tudo, família é tudo. Tem irmãos? Cara. Tem um irmão mais velho também. E, cara, essa base... E essa parte importante, cara. A mãe dele nasceu na mesma cidade que eu nasci. Gaúcha também? Gaúcha de São Sebastião do Caí, cara. Só nós dois nascemos lá. E meu irmão. A população de 3 pessoas nos últimos 40 anos. Tá vendo? Por isso que é gente boa. Aliás, cara, esse negócio... Não, mas ele nasceu lá também? Pegou super lá, cara. O Rio Caí, né? Ali pegou super. Pegou em cheio lá. Pegou super. Você nasceu... Eu sou carioca. Ah, você é carioca? Mas o meu sotaque é de São Paulo porque eu fui criado aqui. Chegou cedo aqui? Cheguei cedo. Cara, a história é porque, assim, meu pai, ele sempre foi executivo. Ele foi diretor financeiro da Pepsi. Ô, louco. Lá no Rio. E aí depois, cara, ele teve um dilema lá dele da carreira. Ele acabou saindo e veio para São Paulo para ser o CFO da Tudor, que depois virou a Marsh McLennan, que é uma empresa gigante. Baterias Tudor? Oi? Não, a Marsh McLennan, né, cara, é corretora de seguro, seguro top one, assim, gigante. E ele começou com a Tudor, e a Tudor, meses depois, foi vendida para a Marsh. E eles vieram numa pegada de M&A. O meu pai que fez toda a parte de M&A. A Marsh é dona da Mercer também, não é? Cara, eu acho que a Mercer teve um merger também. Teve um merger com eles, né? São gigantes, cara. Sim. É basicamente o corretor de B2B. Tecnologia lá já. E aí meu pai foi CFO lá, então assim, eu sempre tive essa coisa de... Muito legal. Finanças, números... Você tinha uma base boa, hein, cara? Tinha uma base boa, digo, de ensinamentos. Sim, perfeito. total. Um dos negócios mesmo. Aquela coisa de exemplo do pai. Eu sempre acordava com o pai, assim... Ele se vestindo, botando a gravata. Eu tinha aquele sonho de usar gravata, né? Que hoje em dia... Eu tive esse sonho, também perdi rápido, viu, cara? Eu vou te falar. Eu confesso que eu gostava, cara. Eu gostava. Eu queria ser de banco, cara. Meu avô era de banco, eu falava, putz, cara, eu quero... O cara é impecável, né? Quero o cabelo impecável. Eu falava, um dia eu vou ser assim. Pô, não deu certo não, cara. Meu primeiro estágio que eu peguei, eu não vou esquecer isso. Na época do estágio era 8 horas, né? Sim. Que você trabalhava o dia inteiro e de noite você ia estudar, né? Não é que nem agora que são 6 horas e tudo. E aí eu passei e entrei no Citibank, cara. Nossa, eu me lembro que eu achava... Orgulho máximo, né? Trabalhando no Citi, né? Estagiário do Citibank. Nossa época era uma marca, meu. Foi uma experiência legal. Trabalhei com cartão de crédito. Foi bem top. Tinha uma galera boa, viu, no Citibank nessa época. E eles usavam muito mão de obra de estagiário, cara. Eu me lembro que era o VP, eu fazia os PowerPoints pra ele, os Excels. E, poxa, mega aprendizado, né? De você ter a oportunidade de se expor... com 19 anos. Sim, e já se colocado no fogo, assim. Desse VP que tava crescendo dentro do cobrando as coisas. Tá aí uma grande diferença. Você saber valorizar que você tá num ambiente onde você tá podendo se exibir, né, dessa forma, né? Se colocar o seu trabalho dessa forma. Nem todo mundo hoje, nem todos os jovens hoje conseguem reconhecer essa oportunidade, Nossa, cara. É verdade, cara. Porque é muito fácil para a empresa deixar de lado e seguir pelo caminho mais fácil, né? Que é o caminho mais seguro. Colocar uma pessoa mais júnior à frente de coisas como essa é um risco, mas que vale toda a pena para a empresa. Mas a pessoa também tem que valorizar. Sim. E nem sempre esses jovens valorizam. De aproveitar essa oportunidade de estar perto de alguém bem cedo. Né, cara? De estar numa reunião, participar, tomar nota, fazer minuta. Cara, quanto tempo eu fiz minuta, tomei nota, fiz PowerPoint. Note taker. Cara, ficar aquela coisa assim de fazer o PowerPoint 1000 vezes, detalhe bobo, né? Sim. Mas você ia lá, fazia e, é aprendizado. Isso aí, que total. demais, Legal pra caramba. Citi foi o começo da carreira, não? Foi. Na realidade, meu primeiro trabalho antes do Citi foi um estágio que eu fiz na Alemanha, cara. Eu estudei no Porto e... Vocês estudaram juntos? Não, bom. Estudou no mesmo Porto, né? mas
eu tenho 45 anos, tá né, pronto. cara? Eu sou 79. Esqueci desse pequeno detalhe. detalhe. É uma Nosso jovem aqui. É uma década na minha frente. Apesar da fisionomia parecer que eu tô na mesma. Talvez até um pouco mais. Talvez um pouco mais. E fala alemão também, não? Cara, eu Arrisca? entendo bastante, mas assim, profissionalmente eu não ponho no meu currículo que eu falo alemão, entendeu? E aí você foi pra Alemanha logo no começo de carreira, então? Consegui um job com a minha prima, ela brasileira, mas mora lá, e tava casada com um cara que tava trabalhando numa startup lá, de Lá internet. onde, curiosidade? Lá onde? Cara, Ingolstadt. 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 Isso. E aí eu fiquei lá, ele era da Vertriebs, que é vendas, né? Ele tava na área de vendas e eu fiquei... Né? Vendas, bem mais fácil. Fiatrix. né? Tudo é difícil, cara. Cara, é E legal. aí fiquei lá 3 meses, foi super legal, que assim, era um momento que tinha a feira também, que era uma feira de IT. A gente foi pra Hanover. E a gente saiu, cara, foi muito legal a viagem, porque a gente pegou um Wohnmobil, que é aqueles carros que você fica e dorme dentro, sabe? Ele falou que ele não falava alemão, tá? Então, o cara vai ter uma palavra alemã. A cada 5 palavras tem uma alemã. E aí, cara, a gente pegou a estrada e subiu, a gente ficou com os diretores ali, subindo indo de Ingolstadt, que é no sul, pra Hanover, que é no norte, e convivendo com esses caras. E os caras eram os caras de internet naquela época, imagina, Que cara. ano que a gente tá falando? 2000 e... Cara, era, sei lá, 90. Era no ano 90 ainda? Early 2000, assim. Caraca. Eu tinha 19 anos, cara. Sim, Você tava no Habitua? Não tava na Bitua. Ah, eu me tá. formei em currículo normal. Agora, curiosidade, porque acho que muita gente que ouve esse tipo de coisa fala, pô, como é que surgiu? Beleza, você tinha uma prima, você falou? Foi só por conta dessa prima ou teve Cara, alguma coisa que você fez pra poder ter uma oportunidade fora em começo de carreira? Muita gente quer, né? Sim. Eu queria muito melhorar o meu alemão, né? Mas eu queria também ter uma experiência de trabalho que eu sabia que para conseguir ter pegar o próximo estágio no Citibank, entendeu? Eu precisava já ter um repertório. Sim. E aí eu fui lá, falei com o Roland, que era o meu chefe, eu casado com a minha prima, e ele estava naquele momento nessa empresa, e como era uma empresa pequena, tinha essa abertura. Sim. Aí o cara disse, poxa, posso ir? Eu vou pagar passagem e é meio mesmo estadia. E você me ajuda com alguma ajuda de custo. Para os caras é maravilhoso. Você fala, pô, vou pegar um menino que tá com uma vontade gigante aqui, o cara tá querendo aprender demais. alemão, bom demais. Mas ficou quanto tempo lá? Aprendizado já. 3 meses. Não, já Foi tá as ótimo. férias. Legal pra caramba. Muito bom. Cara, foi legal. E aí você voltou pro Brasil e você começou na SPM ou já foi no meio da... Não, junto cara, com a SPM? acho que foi a minha... Porque assim, o primeiro ano eu não trabalhei, né? Na SPM, né? Tá. E aí, nessas primeiras férias longas de dezembro, que eu fui pra Alemanha. Legal. E aí já no segundo ano que tinha como ir pra de noite, aí sim Você já foi pra de noite. E a SPM você fez o quê, Felipe? Administração com marketing. Administração com marketing. Acho que foi a segunda... Sim. É que antes era só comunicação na minha época. E quando eu entrei, foi o segundo ano de administração que tinha lá. Administração com marketing. Tanto é que eram 5 anos, né? Que a gente estudou. Que legal. e fazia. Caraca, sério? Legal. Foram 5 anos. Bem legal, cara. Nossa, eu não sei se eu aguentaria Tipo, 5. engenharia. Eu já te falei. Eu fiz engenharia 5 anos, eu queria me matar já no final, cara. No final... Engenharia da computação ainda mais. Pois é, cara, pois é. Não me mas lembro legal. disso, cara. Vocês têm saudade da Mas pelo faculdade menos de você vocês, aprendeu né? a programar. Você sabe programar ainda? Não sei. Não sabe? Não sei. E na verdade... E olha que ele foi arquiteto de software na Cielo. Exato. É bom demais, esquece, cara. Eu tentei um pouco, não era pra mim, cara. Não era pra mim. Mas aprendi um pouquinho, foi legal. Enquanto durou, já era. Mas e aí, vai me conta, voltando. Aí você tava... Aí beleza, Alemanha, volta. E aí já consegue o City, não? Consigo o City, Legal. começo a estagiar ali. Foi super legal que eu entrei na área de cartão de crédito. Tava sendo... Assim, era o começo da área de cartão de crédito no City no Brasil. E eles tinham pego o cara que era o VP, que ele veio da Credit Card, né? A história do cartão de crédito no Brasil... Credit Card com City, exato. Era Credit Card. Credit Card era o nome, o epicentro do exato. cartão no Brasil. Cartão de crédito, E aí tinha esse cara, que era o José Vaz de José Vaz de Guimarães, isso aí. José Vaz de Guimarães. Que a gente chamava ele de Zé. Zé. Era um cara jovem que entrou no banco, assim, um cara super go-getter. E pra mim foi assim, o primeiro líder como exemplo pra mim era esse cara, sabe? Porque era um cara jovem. Legal. Que tava lá no Aguerrido banco, pra caramba. chegou, começou a vender cartão, criar base Sim, pra caramba. sim. Naquela época era telemarketing mesmo, sabe? Sim. Ele montou uma equipe muito top, assim. E, cara, muita história de banco, assim, sabe? Porque era muito concorrente, tinha muito estagiário, então era aquela coisa de molecada, sabe? Sim, E bastante competição, concorrência, sim. competição.
Mas foi bem legal, assim. Eu conheci umas pessoas bem legais. Quanto tempo ficou lá? Isso que eu vou te Fiquei perguntar. um ano. Um bom tempo. Aí depois eu fui pra Siemens. E aí foi por um Outro nome forte da época, Qual, né, cara? qual Todo mundo queria o fazer. vertical? Eu comecei Healthiness. na parte mobile. Tá. E aí depois eu fui para fixa, mas era o PDT, o Programa de Desenvolvimento de Talento, que era um estágio que fazia lá, que era super bem estruturado. Foi para de telecom, então, da Siemens. É, da parte de telecom. Da Siemens, né? Siemens. Né? E aí, cara, tinha no meio, em julho, você ia para Curitiba, que era onde era a fábrica, você ficava um mês. Eu também tive a oportunidade na Siemens de ir para Alemanha, para estagiar na Alemanha. Que legal. E quanto tempo você ficou lá? Aí fiquei 1 ano e meio lá, se não me engano. Sabia que eu tinha esquecido dessa passagem dele na Siemens. Cara, foi bem o comecinho da carreira. E Siemens também, né, cara? Pode ser, você falou qual área, pode ser de tudo, né? Não, Lâmpada, negócio- carro. Até máquina para diagnóstico médico, Não, né? exato, Que é assim, exato. Healthineers, né? Healthineers. É. Tinha tudo. Tipo uma GE, né? Quase. É verdade. É uma Não, eu GE. acho que é bem comum. Já né? é alemã. Acho que a Mitsubishi também é uma empresa Mitsubishi meio tem parecida, isso, que é verdade. com várias coisas, né? Um Várias portfólio de produtos É absurdo. a japonesa. É isso, são os concorrentes. São os verdade, conglomerados, verdade. Os conglomerados locais, gigantes, né, cara? Geralmente Exato. tem muito conexão com o B2G, não é? O government business, né? Então tem aquela Faz coisa... sentido. É. Então você vê que o começo de carreira dele foi completamente assim, Corpzão multinacional, mesmo, verdade. né? Mas, cara, é que eu tava muito focado em ser meio que nem meu pai, ser Sim, um executivo. executivo. E faz todo executivo. sentido. É, Claro. cara, eu queria Você ser tava querendo executivo. seguir o exemplo que você espelho, tinha. Exato, meu pai, que é meu ídolo, entendeu? Claro. E Siemens já era. Já não era estágio mais ou era estágio ainda? Era estágio. Estágio? E aí, saindo da Siemens, aí sim, já ainda na faculdade, eu fui fazer consultoria com um professor da GV, que era o Moisés Nischer. E ele era consultoria e estratégia, ele fazia toda uma metodologia de desenvolvimento estratégico. Aí pegava a diretoria, aí sentava a galera para fazer missão, intenção, sabe aquela coisa? De uma forma meio lúdica e uma metodologia dele. É que aprende, né, cara? Esse tipo de Putz. coisa aprende, né? Mas é evento, né, cara? É trabalhar em evento. Então, entregar papel, fazer com o grupo dos diretores, tomar nota. Mas, cara, eu tava no meio dos diretores. A gente tinha cliente... Eu trabalhei, o cliente, eu acho que era Braskem, Infoglobo, que era o grupo Globo. Eu acho que Unibanco também. Enfim, cara, foi... Coisas grandes, né? Já era, assim, não era mais Stag, sabe? Já era um... O Unibanco não era Itaú ainda, né? Unibanco era, né? Mas, cara, foi uma experiência. Assim, a faculdade tinha muito claro que eu queria ter várias experiências, explorar o máximo possível. Começo de carreira eu acho que é isso, cara. Isso é algo que a gente fala bastante também, assim. Acho que principalmente ele vai, não precisa ser uma ciência exata, como a gente está falando, tem que errar mesmo para aprender e buscar o sucesso. Mas começo de carreira a gente sempre fala que é hora de experimentar mesmo. 20 aos 30 anos, pelo menos, ali, cara, tem que se encontrar. E a carreira ela é uma jornada de autoconhecimento, né, Total. cara? Você fica, puto, cada vez mais você descobre coisas que você não quer também, que você fala, putz, isso aqui não é pra mim. Exato. Ou ainda que você goste, você fala, puta, eu não tenho o talento necessário pra isso, ou vai ser muito esforço pra chegar lá. E tem hora que a coisa sai natural pra você, né, cara? O Gabay, mas Então- você sabe que eu concordo contigo demais, mas eu acho que hoje em dia tem empresas que Dá dão essa uma oportunidade de acelerar possibilidade isso, de né? acelerar isso e de principalmente de fazer um rotation entre áreas Muito legal. para que você não tenha que sair, para que você tenha diferentes experiências Dentro da própria empresa. dentro da mesma própria Perfeito. empresa, desde que você ame aquela empresa. Sim, sim, né? sim. Então, acho que isso é uma das evoluções que a gente vem vendo dentro das empresas hoje e que eu acho fundamental para esse novo mundo que a gente está vivendo. Mas ó, eu vou complementar ainda. Você complementou, eu vou complementar o seu complemento. Você falou, pô, as empresas estão cada vez mais oferecendo isso e tudo mais. Mas uma das coisas, além da vontade das empresas em fidelizar as pessoas e tudo mais, acho que tem um lance também das pessoas hoje já não ter tanta conexão com as marcas mais. Cara, eu quando comecei minha carreira, minha vontade era, Faz quero muito trabalhar sentido. na IBM, quero... Sim, tinha isso um que você tema tá de falando, marca, City, Siemens, a cara, marca, era a marca... Cara, eu não sinto... Assim, isso se perdeu um pouco. Então, acho que existe um investimento por conta do retorno que isso dá, É verdade. que eu acho que é legal. Existe também uma coisa do tipo, cara, como é que a gente faz para fidelizar a galera? E se a gente não fideliza o nosso colaborador, como é que eu vou fidelizar meu cliente final? Exatamente. Então, cara, assim, é um desafio enorme. As empresas investem milhões nisso hoje de como fazer essa pessoa ficar, que é a retenção de talentos. Engajamento, Né, cara, Isso super aí. difícil, cara. Você conseguir, assim, o estagiário, você conseguir desenvolver ele. Por exemplo, na própria TechFit, né? A gente tem um estagiário e hoje em dia, coordenadores meus eram estagiários há 2, 3 anos atrás, né?
E você também, quando você está numa startup, empresa pequena, cara, é muito difícil você conseguir recrutar fora. Como assim, vou contratar um headhunter, cara? Não tem dinheiro para um headhunter, entendeu? Que faz de quê? Não, mas é verdade, cara. Você, poxa, adoraria pegar o cara prontinho, com a competência, perfeito. Que mastigado. Vai chegar lá, já vai ter todo o networking que eu preciso. Sim. Mas, cara, não tem essa possibilidade. Então tem que fazer mais com menos. Tem que fazer com o que dá, né? Exato, com o que você tem de recurso, né? Sim. Então você vai trabalhar com... Mas vamos voltando pra tua carreira, e aí? Aí Siemens, Aí foi essa consultoria, e aí chegou o final da da facu. E aí, cara, eu cheguei e disse, eu tenho que dar uma viajada, eu quero aprender espanhol. E cara, eu vou dar um sabático e depois eu aplico para uma pós-graduação também quando estiver lá fora. E aí eu fui para Salamanca. Olha só. Peguei toda a minha grana que eu ganhei na consultoria, porque assim, meu pai disse, cara, eu te ajudo com a tua pós, mas com eu ia viagem, perguntar, assim, o seu entorno familiar sempre te incentivou a isso, cara? Puta, vai pra Espanha e tal, porque... Cara, meu pai sempre me falou assim, tem duas coisas que você investe dinheiro que nunca vão tirar de você. Um é educação e outro é viajar. Verdade, isso é seu, né? Então, isso cara, não se rouba, né? Então, putz, é isso, entendeu? E aí fui eu, Salamanca, 6 meses, estudar espanhol. E aí estudava também de tarde História da Arte. Por que, bicho, isso daí? Porque o professor que dava essa aula era um cara que tinha acabado de sair de Harvard e voltou para Espanha porque ele meio que se aposentou e estava lá na Espanha e voltou. Ele disse, cara, vou ter a oportunidade de ter aula com o cara. E aí comecei a ter aula. E a aula de História da Arte na Espanha, o cara fala de Velázquez, você vai lá depois em Madrid, você vai no museu, você vê Velázquez. Você vê lá, você fala, você conecta as coisas ali. Então, poxa, e História da Arte é um negócio muito rico, muito legal, né? E aí, cara, comecei a viajar bastante e inclusive me ajudou depois para eu conseguir fazer minha pós em Harvard. Né? Então, todo o processo de application, esse cara já me deu umas conexões. O primeiro lugar que eu fiquei e morei em Harvard foi alugando um quartinho de uma professora da parte da língua espanhola de Harvard. Então, cara, já sabe, tipo, já foi... Sabe aquelas coisas que vão meio... E você começou a aprender ali também a questão do network, do relacionamento, de entender... Exatamente. Aí você pega, né? Bom, ele foi para Alemanha para aprender alemão. Aí foi para Salamanca para aprender espanhol e agora foi fazer o quê? Pós em Harvard. Cara, é uma coisa que eu... Olha só, à medida que a gente vai evoluindo aqui no nosso podcast mesmo e vai entrevistando empresários, executivos de sucesso e tudo, você começa a encontrar uns padrões, né? Todos, sem exceção, cara, não tem nenhum freio em relação à questão de estudo. Acho que um pouco do que seu pai falou, assim. Para esse desenvolvimento, não tem economia, cara. Não. Tipo, vai para Harvard, vai para Harvard. Cultura, né? Impressionante. Cultura, exatamente. Então, assim, e pessoas... Me corrija se eu estiver errado, estamos no quarto aqui, vamos ter muitos mais e provavelmente vai ser um padrão mesmo eternamente. Todos ultra curiosos, né, cara? Do tipo, putz, em algum momento inquietos. Em algum momento da entrevista, do papo, a gente dá história da arte. Tiveram outras histórias da arte com os outros, entendeu? Então, isso é muito legal, cara. Tem sido aprendizado pra gente aqui, inclusive. Você abre um pouco, né, a visão para coisas novas, acho que é legal. Sim. Com certeza. E aí depois de Harvard eu voltei e, cara, aconteceu uma coisa interessante porque eu voltei e comecei a buscar trabalho depois de Harvard, né? Eu fiz uma pós em finanças, 1 ano lá. Sim. E eu voltei e comecei a buscar trabalho e tinha uma colega minha de faculdade de SPM, que é a Rafa, que ela me chegou, inclusive ela também tinha me ajudado na Siemens, conseguir estágio, depois ela me ajudou a conseguir um job na Novo Nordisk. Novo Nordisk. Que na época que eu falava Novo Nordisk, né? todo mundo falava alemão? Novartis. Porque ninguém conhecia Novo Nordisk. Sim, todo mundo achava que era Novartis. Agora é uma palavra bonita. Novo Nordisk é Suíça também, né? Não, é dinamarquês. Dinamarquês, perdão. Verdade. Cara, Novartis é Suíça. Hoje em dia é Suíça. Nossa, eu jurava que era sueca. Novo Nordisk hoje em dia é a empresa europeia com maior enterprise value da Europa. Ela teve impacto, não é? Exato, Ozempic. Ela teve impacto no PIB da Dinamarca, velho. Pra você ter noção. Ou seja, foi um negócio assim, pra você ver como cresceu. Acho que eu li alguma coisa disso, cara, muito louco. E eu tive a oportunidade de começar lá, e eu cheguei para essa entrevista com o Rasmus, que foi o meu chefe dinamarquês, na regional da América Latina. E quando eu chego para fazer a entrevista, cara, tem um cara lá da Polícia Federal com um fuzil na empresa. Eu disse, cara, o que é isso?
O que aconteceu aqui? E eu fiquei meio assustado. Onde vim trabalhar? Disse o que é isso, né, cara? Porque eu fui... A Rafa tinha me falado muito bem da empresa e eu olhei, realmente era uma empresa muito legal. E aí eu chego e acontece isso. E aí quando eu fui entrevistar, o próprio Rasmus olhou para mim e disse, Felipe, calma, tá? Tá acontecendo isso porque a empresa foi envolvida num processo que é a Operação Vampiro, né? Que na época a licitação de insulina do Brasil foi ganha pela Novo Nordisk e ela tinha recentemente comprado a Biobras, que é quem produzia insulina no Brasil, né? E aí tinha esse envolvimento, mas ele disse, cara, minha razão de estar aqui é exatamente isso, né? Eu sou da Dinamarca, de vir aqui, trazer o tema de compliance, e a nossa missão é estruturar a operação brasileira, mas muito mais que isso. Você vai estar focado na América Latina para ajudar a desenvolver na região a Novo Nordisk, na parte financeira, né, cara? E aí, só uma curiosidade que é importante, né? Você tinha falado que já tinha tido contato com áreas diferentes, mas a sua carreira, só dando um spoiler aqui, é mais financeira mesmo, então? No começo, sim. Mas assim, foi só esse comecinho. Comecinho. Na Novo Nordisk, assim, eu era o cara que era o controller da região e fazia orçamento. Mas só que tinha operações, por exemplo, o Chile, que era um escritório de representação que aí com um investimento que eles queriam fazer se transformava num afiliado. E para ser um afiliado você tinha que implementar o SAP. E eu era o cara que ia lá, ajudava a implementar o SAP junto com o CEO. Caraca. Então assim, cara, era uma função super, assim, né, além de controller isso, e junto com quem? Com o CEO da região e fazia orçamento com o cara. Então, por exemplo, Colômbia. A gente começou a operação da Colômbia, eu antes do VPI eu ia lá, falava com o Headhunter, entrevistava os caras para deixar o line-up dos caras para o VP escolher quem seria o CEO. E depois eu ia com o CEO e fazia o budget do primeiro ano com o cara. E isso você tava com quantos anos, curiosidade? Puta, então, 22, 23, 24. Como assim? Então, assim, super jovem eu tive essa oportunidade. E você acha que chamou a atenção dos caras para te chamar para essa posição? Foi o fato de você ter esse arrojo todo de ir para lá e para cá, de falar várias línguas? Putz, olha, eu até assim, também um pouco da chancela Harvard, né, cara? Que é uma coisa que chama atenção, sim. né, cara? Você acha que isso teve um peso grande? Teve um peso, lógico. Assim, uma das coisas que o dinamarquês me chamou assim, poxa, eu era analista já com Harvard, entendeu? Então, assim, teve bastante peso. Teve muito peso espanhol também, que foi uma decisão também muito legal. Sim, né? legal. De você vê. falar bem espanhol, não o portunhol, mas bem o espanhol, que você vai lá, escreve bem e tudo. Naquela época não tinha inteligência artificial pra fazer e-mail. Não tinha um chat GPT pra facilitar a tua vida, né, cara? Então, cara, que hoje em dia você vê, dá pra ver e-mail. O cara coisa. botou aqui na inteligência artificial pra escrever e-mail, né? Mas essas capacidades também a capacidade de viajar, pessoas, né? Eu acho que, e bem ou mal, eu passei por várias experiências de estágio legais. E os nomes, né? Acho que os nomes contam. Nome o cara grande. passou por Siemens, passou... E pra mim teve muito a conexão com esse dinamarquês, cara. Pra mim, assim, foi um dos meus melhores chefes da vida, foi esse cara. Aprendi muito com ele. E é um cara que, assim... Pô, Felipe, por que você aceitou o job depois de ver a Polícia Federal? Cara, por causa dele. Sabe? Eu senti uma conexão com o cara. Disse, esse cara vai me ensinar muito e eu quero seguir os passos desse cara, porque me parece ser um líder muito legal. Mentorzão, assim, né? Mentorzão. Tanto é que no meu LinkedIn ele escreveu uma recomendação lá, depois dá uma olhada aqui. Legal. É uma coisa bem legal, assim. É um cara que, poxa, pra sempre, assim, o Rasmus levanta a mão, eu vou fazer, porque é um cara que me... Ele fica na Dinamarca, curiosidade? Não, então, agora ele tá na Califórnia. Ele é o Chief Strategy Finance Officer para uma biotech. Olha lá. Um cara fora de série também. Fora da curva, cara, né? Fora da curva, casou com uma mexicana. Cara, o cara é uma figura. Que demais, cara. Muito 10. E a Novo Nordisk me abriu essa possibilidade, assim, de, cara, chegar lá, meio que startup. E depois o próprio Rasmus me promoveu para uma posição de consultoria interna de Strategic Ops, que chamava. E aí o meu chefe virou um outro cara que veio da McKinsey, que se chamava Marcelo Duó, que também era um cara genial. E, cara, eu fiz vários projetos super legais na região. E aí é mesmo de consultoria, sabe? Desde fazer mapeamento de cadeia de valor no México, da parte de vendas para insulina. Isso é um puto no aprendizado, né, cara? Não, e fora que eu viajava, era moleque, cara, tava... Legal pra caramba. Poxa, numa empresa super legal. A cultura da Novo Nordisk é uma empresa muito, muito legal mesmo, assim. Eu diria, assim, culturalmente, eles tinham o que eles falavam de triple bottom line, que é, você tem que ter lucro,
você tem que ter a parte social e a parte dos colaboradores também, né? Então, os três têm que gerar lucro. Sim. Né? E é uma cultura dinamarquesa. Eu não sei se vocês conhecem. Eu conheci a Dinamarca por causa da empresa, né? Sim. Mas é uma cultura de país muito legal, assim, né? Eles são... É um dos principais, né? É sempre um dos primeiros em então. que eu preciso ir conhecer a cultura, cara. Não Se eu não me engano, saiu recentemente de novo, né? Aquela coisa dos países mais felizes e tudo mais. E Dinamarca tá no meio. Dinamarca, Finlândia, né? Noruega, se não me engano. Sempre esses... Eu lembro que a Áustria tá como primeiro no DH. Ah, IDH. Primeiro a Áustria. A Áustria é um país legal também. Super legal. É legal. Sou suspeito pra falar. E aí, de Novo Nordisk, o que veio depois? Cara, Quanto tempo você ficou lá? na Novo Nordisk fiquei uns 3 anos e meio. Ah, ficou um bom tempo, inclusive. Fiquei. E aí foi meio que eu... Depois do Marcelo Dó, entrou um outro chefe, que é o Sandro, que também veio da McKinsey. E esse cara, ele tinha feito MBA. Tinha feito MBA no MIT também. E eu tava já na pegada de fazer o MBA. Né? Porque também a própria pós em Harvard, cara, eu sabia que lá eu ia ter que pontuar nota boa para conseguir ser aceito no MBA top. Então, assim, putz, pressão. Então lá, poxa, eu tenho que só tirar A aqui na pós para conseguir entrar numa top aqui. Porque eles vão olhar meu currículo, né, desde a faculdade aqui no Brasil, mas se eles olharem alguma coisa que eu fiz nos Estados Unidos, aquilo vale mais do que eu fiz no Brasil. Sim. Né? Então ali eram minhas notas que importavam. E aí eu fui lá e pum, né? Pontuei legal, né, na pós. E aí o próprio Sandro me ajudou nesse processo de tomar essa decisão, fez as cartas de recomendação junto com o Rasmus e junto com o Marcelo. E aí eu fui aceito, aí saí da Novo para fazer o MBA. Né? No MIT. No MIT. Eu fiz 2 anos no MIT. Só? 2 anos. Experiência muito legal, cara. Assim, eu vou falar, cara, assim, pra mim, é de tirar o chapéu, porque é você se colocar nesse lugar de realmente se colocar se jogar numa experiência como essa. Você, lógico, você tem que ter capacidade, tem que ter cognição para poder assimilar tudo, mas o fato de você querer realmente ter essa experiência, cara, 2 vezes ainda em faculdades tão renomadas, eu acho muito legal, cara. E é impressionante, né, que eu tava pensando agora que você tá falando, quanto antes, né, hoje não é tão verdade. Antes a gente valorizava muito o MBA, a pós, né, cara. Hoje em dia a gente percebe pelos nossos clientes que a gente atende aqui dentro da Find, que muitas vezes o que mais vale é a experiência dentro da cadeira que eles estão procurando do que um MBA a mais, uma pós a mais. Eu acho que isso sempre vale mais, mas antigamente valorizavam muito o fato de qual faculdade, qual marca, quanto tempo que assim, você quando tá fazendo headhunt também você quer muito já, né, hit the ground running, ou seja, você quer pegar o cara já com o repertório que você quer, com o networking, pro cara chegar já, fechar o contrato que você quer, já conectar. Então, assim, é pra isso que o cara tá fazendo headhunt, entendeu? Sim, o time to market. Putz, pegar lá pro cara chegar e já acelerar. Então, acho que é isso. Mas, assim, pra mim, a visão do MBA, cara, é muitas... Primeiro, você cria uma base pra você que nunca mais vão te tirar. Tanto salarial como de... Assim, você sempre vai começar num nível, sabe? Acho que é isso. E o próprio Sandro me falava isso. Outra coisa também que eu acho que o MBA te dá, assim, cara, são 2 anos que você tira para você pensar e amadurecer no momento que você tava na tua carreira. Por isso que é importante também, eu acho que você ir com um repertório legal, não sair e chegar moleque, porque os gringos fazem isso, né? A idade média do gringo no MBA é bem mais baixo do que o cara internacional. Eu imagino. Então, assim, geralmente a idade média é 27 anos, pelo menos quando eu tava. Sim. E eu acho que eu tinha 28, era um pouquinho mais do que... E o gringo tinha gringo de 24. Então, você via na própria classe... que você, como gringo, era como, né, um cara de fora, era jovem, né? Porque o normal, eu imagino que tinha muita gente de fora com 30 e tantos anos. Tinha os europeus, eles iam um pouco mais. Mas, assim, na aula, cara, que é bem participativa, casos, etc., é muito notório o cara que vem com um repertório, né? Não é só o cara que vai ler o case lá de cabo a rabo, vai absorver muito bem, vai ser muito inteligente nas pontuações dele, mas não vai trazer aquele repertório que você traz com você, que aí isso que dá a grande riqueza, né? De você ter uma classe de 100 caras que vêm de
todos os lados do mundo, todos são high performing. E, cara, assim, eu me achava lá um cara que, eu me achava às vezes burro lá, cara. Você diz, você leva os indianos. Você tá se colocando quanto, Mas, cara, os indianos, os chineses, os caras, o nível de, assim, principalmente na parte quantitativa. Imagina. Os caras é um monstro, entendeu? E fora que também ali, assim, cara, você tem que aprender a priorizar. 300 páginas por dia, sabe? Uma coisa assim, você tem que saber priorizar. Também tem gente muito que toma coisa para você absorver mais rápido, né? Nos Estados Unidos é muito claro esse pessoal usando aquelas drogas Ritalina e tal, pro cara ficar ali, estudar, absorver mais, isso é normal. Mas, cara, é desafiador. No começo você toma pancada e depois no primeiro ano você se acostuma e tem aquela história que 20% da sala não vai passar. E realmente acontece isso? Acontece, porque, a média não é 5 ou 7, não existe isso. A média é a média da classe. Aí você pega 20%, que é a below, e essa. Caraca, e aí, se você pegar várias matérias. É forçado. E se você pegar várias matérias que você não passa, né, dessa mínima, você perdeu os teus 2 anos ali. Ninguém perdeu, assim, sabe? Mas só que tinha algumas pessoas que ficavam abaixo, então você corria nas outras, né? Caraca. Mas já era uma concorrência diferente do que aqui. Cara. Com certeza. Seguramente. Nossa. E qual que foi o maior desafio tirando esse? Eu digo mais em termos de matéria. Teve alguma coisa que foi mais difícil? Do MBA? É. Cara, sempre é muito desafiador. No começo eles te assignam um core team, que são os caras que eles vão um a um dizendo, vai ter que ter 2 americanos, um cara da América do Sul. Então eu tinha meu core team, né? Que eram 7 pessoas. E no começo é uma galera que não se conhece e você tem que produzir muita coisa juntos, entendeu? Então rola muito crise ali de comunicação, a parte cultural. E então, tem gente de todo lugar do mundo. Isso, e cara, é uma interação intensa e sobre a pressão da performance que a gente acabou de falar. Então acho que assim, o mais difícil foi se adaptar a esse momento inicial de muito volume de estudo, alinhado à interação com pessoas que às vezes era um pouco estressante porque você não conhecia o contexto, tinha problemas de comunicação, problemas de desafios culturais, né? E, cara, isso tudo muito rápido, né? Mas, outra vez, depois passa o primeiro ano, aí você vem o summer job, né? Aí você faz o summer job, que são 3 meses, aí você volta, aí o segundo ano quase que... Aí você já está adaptado, e aí você pega as matérias que você mais gosta e tudo, porque o primeiro ano geralmente ele é mais fechadinho. Sim. Né? Ele já tem as matérias. Para planificar, né? O conhecimento. E para colocar, todo mundo assim, a gente sempre diz, né? Você entra no MIT... Aí tem o Castorzinho, que é o símbolo do MIT, né? E aí o Castorzinho, ele tá, né, cagando em você, né? E aí quando você sai, os caras falam que os caras... Né? Aí eu te perguntar, o perfil do pessoal lá, dos alunos, é um pouco nariz empinado, assim, ou não? Cara... Ou uma galera mais humilde mesmo, de valores, eu digo? Cara, eu acho que assim, os caras tem uma galera muito, muito fora da curva de inteligência. Tá. E geralmente esse tipo de pessoa, eles não são pessoas muito comunicativas. Exato. Acho que falta isso, né? Mas não ser comunicativo não quer dizer que... Exato. Entendeu? Então aí quando você está trabalhando diferentes. em grupo com um cara, você diz, esse cara é um monstro, entendeu? Então aí você sabe trabalhar com esse tipo de pessoa. Mas eu não via ninguém assim que era super... Arrogante. Arrogância eu não vi lá, não vi arrogância. Eu via, assim, pessoas que eram tímidas... Mais fechadas, que você, depois de um tempo a conhecê-la, você diz, poxa, essa pessoa é incrível. Você ainda tem alguma aspiração acadêmica que você gostaria de cumprir? Cara, eu diria que talvez mais pra frente, assim, até dar aula, assim, eu gostaria da aula. Legal. Eu gostaria da aula. Cara. E board, né? Trabalhar em board, porque tanta porrada você toma, você, assim, tentar talvez no futuro ajudar... o empreendedor lá... A ter seus atalhos aí também, Exato. ter suas... E passar um pouco da experiência. Atenuar um pouco das dores. Com certeza, então, com certeza. Talvez isso. Mas eu sempre gosto de dizer, né? Meu MBA, eu fiz lá de business, mas meu MBA de empreendedorismo eu fiz na Colômbia, que foi o primeiro lugar onde eu empreendi. Vamos chegar e meu lá. PhD tá no Brasil, que tá acontecendo agora, que não é para amadores. Para abrir essa porta do empreendedorismo e a gente chegar em TechFit finalmente, Colômbia e tudo mais... Pergunta, naquele momento que você, a essa altura, você já tinha feito 2 MBAs fora, inclusive, cara, formação, trabalhado em grandes empresas e tudo mais. A ideia lá atrás de MBA era porque você simplesmente gostava de estudar e queria aprender e se desenvolver? Ou tinha essa finalidade de, vou me desenvolver porque isso vai ser bom para a Novo Nordisk, ou isso vai ser bom para a Siemens, ou isso vai ser bom para o mercado corporativo como um todo?
Ou tinha algum bichinho do empreendedorismo já em você nessa época? Que momento que isso vira e o quanto que você estudou por conta do mundo corporativo ou por conta das grandes empresas e o quanto você estudou já mirando o que você faz hoje? Cara, assim, sendo honesto e transparente aqui, eu sempre fui um cara, quando era executivo, tinha um planejamento de carreira, sabe? Eu olhava 5, 10 anos pra frente. Por isso que eu tô imaginando. Então, assim, o MBA era parte desse planejamento, Era, né? apesar que, obviamente, eu gosto de estudar e queria estudar, mas era um objetivo para... Cara, eu quero ser um diretor, então eu tenho que ter... Acho que todos nós, né? Esse é o ponto. Eu fiz MBA também pensando nisso. Eu falei, putz, acho que eu vou conseguir aplicar mais nas empresas em que eu trabalho e tudo. Sim. E vou te falar, cara, do MBA que eu fiz MBA na GV, eu aplico muito mais na empresa que nós hoje somos sócios e tudo mais, do que nas empresas que eu trabalhei. Claro que eu era um cara muito mais especialista e mais técnico e tudo, então não tinha talvez uma representatividade, mesmo que tivesse, talvez nem conseguiria aplicar tudo, e acesso e então assim, muitas vezes, e eu me descobri, isso é um parênteses mais longo aí, eu me descobri como empreendedor depois de um tempo e descobri que queria trabalhar em empresas menores porque queria fazer a diferença. Eu queria que aquilo que eu movesse aqui de agulha fizesse diferença de fato no resultado. E poder aplicar, e poder ter ideias, e poder inovar e tudo mais, e isso eu não conseguia por culpa minha também, às vezes eu não queria me expor ou qualquer coisa assim. Então, assim, o MBA foi sendo muito franco, uma formalidade. Aprendi muito, mas uma formalidade que eu não consegui aplicar. Fui aplicar anos depois. Quando de fato eu me senti, vamos dizer assim, empoderado e apto e com autonomia para isso, entendeu? Então, por isso que eu estou curioso contigo. Quanto que você aplicou do MBA quando você estava como colaborador das grandes empresas? Sim. E o quanto que isso foi direcionado para empreendedorismo? Graduação você aprende a estudar, mas o MBA, cara, eu acho que lá no MIT eu aprendi a qualquer coisa no mundo que eu quiser entrar deep e chegar no nível granular e entender aquela complexidade, transformar ela em simplificação e execução. Foi isso que eu aprendi no MBA, cara. Qual era o nome do MBA? Curiosidade, não, isso foi profundo, cara. Nossa. Qual era o nome do MBA? Cara, MBA normal, Master in Business Administration. Sim, mas tinha um nome em alguma coisa? Não, era cara, o MBA, quando você faz 2 anos lá, é um MBA. É um MBA puro, full, assim. Full, 2 anos, full entendi. time. E, cara, eu acho que é isso. Ele me deu essa capacidade, cara, de você chegar a qualquer coisa que você quiser. Nossa, adorei. Estudar, entrar deep, eu vou conseguir, independente do nível de complexidade, eu vou conseguir levar isso a um nível de simplificação e simplicidade para executar. Que é o que importa no mundo, é executar. Exatamente, execução. Né? E MBA, cara, o que você está falando, assim, até uma pessoa, teoricamente, que é um investidor, já está, de certa forma, resolvido na vida, mas quer ter uma capacidade melhor de entender os negócios e saber onde investir, até isso o MBA pode fazer diferença da base que você está falando que é criada ali, né? E de quebra você chega, networking que você faz. Sim, deve ser espetacular. A vivência que você tem. E eu acho também, cara, 2 anos de você, no momento intermediário da sua vida, intermediário não, porque é jovem, né? Mas com 27, 28 anos, você parar 2 anos para estudar e para pensar no que você quer pro teu próximo capítulo da tua vida. Muitas vezes a gente não tem esse tempo, né, cara? Exato. Você tá ali trabalhando. Você imagina fazendo isso? Difícil, cara, difícil. Tá vendo? Mas tem um valor incrível. Aprendizado pra gente pensar, tem que parar pensar, pouco verdade, pra pensar, exatamente. pra refletir. É um valor incrível, assim, cara. Acho que foi um grande valor. E aí você ficou 2 anos lá e já voltou pro Brasil direto? Eu fiz o summer job lá na Lilly, que era farmacêutica também, ou seja, segui na indústria farmacêutica. Trabalhei com um projeto de marketing global por Cialis. Legal. E bem interessante o projeto. Estudei todas as afiliadas e depois apresentei. Mandei super bem no projeto. Recebi um job offer dos caras e recebi um job offer também de um private equity. Lá. Pra trabalhar lá. Não, para trabalhar aqui no Brasil, mas recebi pós-summer job já Estando lá. Estando lá. Entendi. Você se forma e já recebe o job offer. Chega no Brasil já imagina que job offer já era um valor substancialmente maior, já, né? Cara, geralmente tem um signing bônus. É mesmo? Tem um signing bônus. Mesmo você estando principalmente. Signing bônus precisa assinar com o cara. Signing bônus e um salário. E, cara, eu tive a sorte, ou não, né? Mas assim, sorte não. Teve a entrega. Você trabalhou pra ter sorte. Trabalhou pra ter sorte. O meu signing bônus foi entre os 5 mais altos da classe. E eu recebi essa job offer da Lilly
e também do Private Equity, que eu acabei escolhendo ir pro Private Equity. Que louco. Mais uma função diferente. Mais um desvio, né? Que a gente tá Exatamente. falando que, nesse caso, não estamos falando de erro aqui, mas você vê como não é linear, né? Que a gente tá falando. Quer dizer, você Mais não uma foi... linha, né? Tem muita gente que segue a carreira sempre no mesmo setor e tudo, mas o seu, cara, deu uma voltinha. Não, eu aí. dei uma boa volta. Eu acho que isso daí também deu um repertório Não para tenha empreender, né? dúvida. Não Com tenha certeza. dúvida, não tenha dúvida. Pra não poder tenha dúvida. empreender. Apesar que eu acho que por mais base que você faça, empreender O Brasil sempre é uma sempre vai grande te testar. emoção. né? Ainda mais no O Brasil, Brasil né? sempre vai te testar, cara. Sempre vai te trazer coisa nova, cara. Fica É tranquilo. incrível, né? Cada dia é uma novidade. E aí, cara, putz, foi para lá pro Private Equity e era um fundo de investimento holandês que trabalhava focado em fazer aquisição de optical retail, varejo óptico. Então veio aqui pro Brasil, compraram a Fotótica, aí começaram Qual é a o nome comprar... do fundo? Desculpa, cara. na época chamava Hall Investments e transformou-se em Gran Vision. Que aparece no... Sim, no- Gravision, sim. sim. Gran Vision, né? Sim. E aí, cara, eu trabalhava Sabia com o que era VP, holandês, É. com o vice-presidente, e aí eu era o Business Development Manager. É o cara que ficava ali em vários projetos estratégicos. E aí ele começou a me jogar primeiro em M&A mesmo, e depois eu comecei a transformar os Excels em realidade. Ou seja, você pegava lá a operação que os caras compravam, dava problema, né? Que sempre o Excel parece mais bonito do que ele é. Sem dúvida. Né? E aí, putz, eu começava a ir fazer turnaround. Aí que eu entrei em vendas, cara, que é assim, é onde é minha base, eu diria. Vendas e marketing. Então mas você, mais vendas. na verdade, me corrija se eu estiver errado. Você começou na parte de Finanças. vendas lá no FI, como é em alemão mesmo? Vertrieb. Vertrieb. Mas foi pouco tempo, Foi, né? foi coisa Sim, aí. mas tudo bem. Era o início seu ali, vendas, foi para finanças. Ficou um bom tempo em finanças, bom, né? bom tempo em finanças e volta para vendas. Consultoria estratégica. Consultoria estratégica. Consultoria e depois que legal. agora volto. Farma. Vou pra Farma, É. Farma e aí Sim, mas digo em relação a... E Farma é execução, startup isso, também, execução, né? Porque, poxa, eu participei de startup de países da Novo Nordisk, né? Poxa, Muito legal, Colômbia, cara. Sim. Chile, Brasil mesmo. México. Não, Brasil já estava Brasil já estava estabelecido, né? Brasil eu quase pouco trabalhei. E nessas empresas desse você tinha que chegar lá e, sentar do lado do presidente, ou enfim, quem quer que seja, vamos contratar tal pessoa, vamos fazer essa mudança aqui. Era nesse nível que você chegava? Na Novo Nordisk? Não. Agora já no Home Investment. Porque na Novo você fez isso, Na né? Novo eu fiz isso. você Na tava Novo eu fiz contando, isso. né? Mas na Gran Vision, cara, o projeto assim... Gran Vision. Gran Vision, fala. Por exemplo, eles fizeram uma aquisição de uma operação regional de varejo óptico que estava em Salvador. Os caras tinham 30 lojas. Aí compraram lá, saiu o empreendedor, tinha um top line, sei lá, 10, começou a descer, top line, né? Aí eu fui para lá para entender o que estava acontecendo e aí o próprio VP disse, cara, fica aí e tenta fazer o turnaround. Porque tinha uma loja lá em Salvador, no shopping Iguatemi de Salvador, que era a loja número 1 da região, que, sei lá, faturava por mês 2 milhões. Nossa. E era, assim, de óculos, né? Uma loja incrível. E aí começou a baixar 1,5, E ele chegou assim, vai entender o que aconteceu, cara. Que isso é quase que um flagship nosso aqui na América Latina. Sim. A gente tem que entender o que está acontecendo. Sim. Aí eu fui lá e fui entender, cara. E assim, eram 3 coisas que estavam acontecendo. Um era produto, faltava produto, né? Então, assim, acabava lá aquele óculos escuro Ray-Ban que todo mundo comprava, não tinha reposição. Esse era um problema clássico. Sim. Outro era a equipe. A equipe estava desmotivada. E, cara, venda de óculos é muita pessoa chegar, ter um bom atendimento. Claro. Porque é uma consultoria quase, Sim, né? Principalmente quando você fala de lente. É uma venda assistida, né? Tem até um pouco de moda envolvido também, né? Tem, e tem que fazer a pessoa se sentir bem. Mas você sabe, só curiosidade, cara, pra gente dar um pouco de risada, eu morei na frente desse shopping Iguatemi. Não sei se você lembra do local lá, tinha um hotel, na verdade, chamava Iguatemi Business. Era tipo um flat, na verdade. Tá. E eu morei por conta da Cielo, passei por um job rotation, fui trabalhar lá e tal. Alcatel ainda. Não, era Cielo. E a curiosidade, chamava Iguatemi Business, guarda esse nome. Eu fui, uma das vezes que eu desço em Salvador, entro no táxi. Eu sempre falava para facilitar, eu falava, cara, o hotel que fica na frente do shopping Iguatemi. E o cara, o taxista, aí, isso é o Brasil, o suco do Brasil. Aí o cara, o Business? Iguatemi Business, cara. Iguatemi Business, cara. Então, assim, eu morei na frente desse Business. na frente do shopping Iguatemi Business, cara.
Legal. Agora tem impossível. Esse é o Brasil, cara. Esse é o Brasil, cara. Ainda mais lá, né, cara? Que era... Nossa. E eu não sei se você lembra desse shopping. Esse shopping, a gente tinha 2 lojas. Tinha essa loja número 1 no segundo andar. Então, e o primeiro era andar... Fotótica. Fotótica. Cara... Não era Fotótica. Era Cia dos Hortos. Não, perdão. Era o que você falou que era de lá. E aí teve o rebranding pra Fotótica, mas ainda tinha o nome da anterior. Certo. E esse Eu shopping... devo ter visto, cara. Eu ia direto, porque era na frente, cara. E era gigante a loja. Pegava às vezes cinema sozinho, assim, tava sozinho lá em Salvador. Cara, sua loja tinha, acho que 30 funcionários. Era um shopping legal, cara. Era um shopping loja. legal. Esse shopping é um shopping legal. Mas esse shopping, ele tinha uma dinâmica que o primeiro piso dele era já de lojas de outro nível e o fluxo era diferente do segundo e do terceiro. Não sei se vocês estão lembrando disso. E a gente tinha 2 lojas. A loja que era a que vendia pra caramba e uma loja menorzinha aqui. E o mix de produto era diferente. Olha, Cidade Jardim é assim. Cidade Jardim, lá embaixo, né, tem muito menos gente, porque são lojas muito mais caras. E à medida que isso vai subindo, são lojas mais baratas. O tráfego, porque passa o pessoal pra comer ali na praça de alimentação. Exatamente. Mas estratégia, né? Não sabia. É tráfego, né? E aí era equipe, cara, que tinha problema ali. E tinha um tema também, assim, de fato de preço. E aí, cara, fazendo ajuste, em 2, 3 meses eu consegui dar uma virada, assim, no negócio, assim. Mas muito motivacional mesmo, criando, sabe? Chamando a galera pra junto, conversando, entendendo quem é cada um. Às vezes tendo que, sabe, eliminar algumas pessoas que via que não tava em linha com a equipe. Mas é gestão, né, cara? Gestão... Criar uma cultura de trabalho legal. Onde Ainda mais para uma empresa que vocês tinham comprado que era familiar, né? Imagino. Era familiar. Então, assim, é uma gestão próxima. É uma gestão próxima, é uma gestão muito sensível. Né? Esse shift com certeza deve ter impactado, cara. Aí eu me lembro que eu criei, cara, foi até um negócio. Tinha uma lousa na sala lá em cima, aí eu criei o salariômetro. O que é o salariômetro? Eu tentei, tangibilizar o variável do cara diariamente para ele se motivar. Legal. Entendeu? Então eu chegava lá, escrevia lá o nome de cada um e dizia assim, putz, ó, hoje tá tal. E aí tinha uns prêmios, e aí fazer reunião também para unir o pessoal, sabe? E, isso cara, é demais, cara. Mas tá ali, sabe? No teste a teste. Legal. E isso foi uma coisa de vendas que eu disse, cara, putz, eu gosto de fazer isso. Turnaround, né, cara? Aquela coisa que você é o que você mede. E, cara, você tá entregando o resultado, né? Você tá fazendo chover. Você é o que você mede, né? Então, você não mudou muito, mudou pra caramba. Sim. Mas não foi nada assim, cara, que tem que investir pilha de dinheiro. Sim. É gestão. Sim. É você estar lá presente com as pessoas e fazer elas sentir... É o corpo a corpo mesmo, né? Corpo a corpo. Porque vendas é muito isso, né, cara? Que ano que a gente tá aí nessa sua história? Sua curiosidade? Putz, cara, foi 2010. 2010, cara. Eu voltei do MBA em 2009, foi 2010. 2011. Cara, tem história. Eu queria dar um fast forward aqui pra ouvir da TechFit, cara. Mas eu acho que é legal escutar sobre Colômbia, cara. A Colômbia não é TechFit? Achei que você tava... Não, apesar que a TechFit meio que começou na Colômbia, mas... tá. Colômbia é um fato. Tô falando isso porque eu tô curioso pra que momento que tem esse Não, você vai ver, esse plot twist aí, cara. Você vai aquele momento da história da arte, você vai ter mais um clímax aí nessa. Vamos, conta que eu tô curioso, cara. Cara, aí teve esse negócio de Salvador, que eu fiz um turnaround muito legal. E aí a gente tinha recentemente feito uma acquisition na Colômbia da Ópticas Lafan. E a Ótica Lafan era uma empresa familiar, mais ou menos umas 40 lojas, na Colômbia, que era o segundo no mercado lá, mas estava meio que ponto de equilíbrio quebrando. E aí foi um deal que a gente conseguiu fazer um preço muito bom, conseguiu comprar a empresa a um preço muito legal, porque estava quase quebrando. E aí o meu chefe disse, cara, você está afim de pegar esse desafio, você vai ser o nosso cara lá, vai ter um financeiro que vai junto com você, mas você que vai tocar vendas, marketing e todo o resto. E vai ter com você também a filha do dono, que ela vai fazer uma transição lá. A Sandra Pearson, que foi uma pessoa muito legal, me recebeu muito bem, mas era uma pessoa muito assim, cara, old school, e ela tava lá para uma transição, entendeu? Ou seja, não tava muito interessada, né? Apesar que, cara, ela ajudou muito, ela conhecia todo mundo, enfim, né? Ela fez uma boa transição, sabe? Mas ela não era uma gestora... E era uma senhora já de uns quase 60 anos, sabe? Então... Mas assim, eu tive uma conexão, uma amizade muito legal com ela, porque ela me recebeu quase como minha mãe na Colômbia. Que legal. E aí a gente foi pra Colômbia, eu e a Paty, minha esposa, né? A gente foi pra lá pegar esse desafio. E, cara, a empresa tava mal, assim. Também faltava produto, galera desmotivada. Meio que foi Salvador, mas, né, nível nacional. Cheguei, cara, eu tive o desafio de visitar
38 lojas que estavam espalhadas pela Colômbia, assim, viajei pra caramba. Em um mês Você eu morou consegui... em Bogotá? Morei em Bogotá. Bogotá. E esse primeiro mês de conhecimento, de conhecer as pessoas e tudo mais, e depois montar o plano de turnaround, que inclusive até o plano de turnaround, aí depois vai ter até uma deixa... Cara, tem um livro que eu sempre, toda vez que na minha vida eu vou em processo de transição, startup e tudo, que eu leio ele, porque ele é um livro tipo de um framework que chama The First 90 Days. Olha, legal, hein? E é um livro da Harvard Business Review. Você já estava respondendo uma pergunta que eu faria no final. Tá respondendo uma última pergunta que a gente pergunta de um livro. Cara, esse é meu livro de cabeceira, porque eu acho que ele faz as perguntas certas, porque... Né, First 90 Days. E aí ele classifica, assim, se você está num processo de startup, turnaround, ressignificância ou maintain growth. Okay. Então, esses 4, aí ele vai capítulo a capítulo fazendo perguntas, e mesmo se você estiver no momento ali, pra mim é muito bom, cara. Estabelece, é um livro bem legal, é de cabeceira mesmo. Toda vez eu leio, li várias vezes esse livro, é um livro que vale a pena. E é um livro eu acho que de 2003, não é um livro assim, tão novo, sabe? Sim, mas é um livro que é um de cabeceira que eu... E aí, cara, eu li o livro e fui lá, fiz o plano de turnaround, que eu chamei, o plano Phoenix Effect, que eu chamei. Phoenix Effect. Ressurgindo das cinzas. Exato, cara. Exatamente. Essa é a ideia do plano lá que eu implementei com a equipe. A equipe era gigante, Quantas né, cara? pessoas? Umas 300 pessoas tinha. Imagino. E, poxa, foi um turnaround, assim, foi um ano. A gente conseguiu incrementar mais de 70% as vendas de top line. Caraca. Pô. E a gente incrementou também margem, porque eu fiz uma renegociação na parte de lentes. Desculpa te interromper, cara. Estou com uma dúvida aqui, porque você... Eu estava tentando lembrar. Você foi para o Private Equity holandês. Isso. Que é a Gran Vision, que é essa empresa do... Sim. Aí eles compraram Então, mas esse é o ponto. Quer dizer, quando a gente pensa em Private Equity, você pensa que você vai participar de outras coisas fora dessa... que você vai pegar outras empresas. Você pegou uma empresa só, desde o início. Não, na realidade, sim. O Private Equity ele era focado muito... Entendi. Ele era muito focado em fazer aquisição de... optical retail, de varejo. Já era focado nisso apenas. Então a tese do cara é chegar no país, comprar o primeiro, o segundo ou terceiro. Quer dizer, é bem específico, assim. Private equity específico para optical retail. O Whole Investments, que é esse braço maior de investimento, que é uma empresa holandesa, o principal braço de investimento dele era a Gran Vision, que tinha essa tese de... Cara, vou no Brasil, vou comprar o primeiro, o segundo ou terceiro, integro esse cara, ponho Growth Capital e cresço, conecto ele na rede. E a tese lá na frente, que aconteceu de fato, é fazer um IPO disso mundo afora, de todas essas marcas. Porque em nenhum momento você foi dessas empresas compradas, né? Você era o tempo inteiro, portanto, o Gran Vision. Exatamente. E aí você saía de uma para outra. Estava sempre tomando o poder. Entendi. Taking over. Taking over, turnaround. Turnaround, E, cara, meio que assim, crise... E aí foi um pouco que eu comecei a ver que eu gosto de empreendedorismo, né? Porque crise, cara... Agora foi... Não, já tava numa posição de empreendedorismo. Então é muito, assim, empreendedorismo já, né? Com certeza. Caramba. Takeover... Não, e lidar com loja, cara. Negócio muito carnal até. Quer dizer, pra mim tá muito claro, já antecipando aqui, que você não tá chegando, você não chega depois pra empreender, caindo de paraquedas no empreender. Não. Você se preparou muito pra isso acontecer. Sim. Mas, de novo, a essa altura você esperava que isso iria acontecer, empreender? Cara... Ou a essa altura já começou a ter um pulso, acho que... Então, o que aconteceu? Na Colômbia, a gente fez esse mega turnaround muito legal. E aconteceu uma coisa, né? Chegou no final do ano lá, entreguei um mega resultado. E veio meu bônus, né? Cara, veio um bônus legal e era o que era, né? Tinha que ser, sei lá, os 4, 5 salários. Legal. Mas aí você olha o valuation da empresa de quanto você comprou e de quanto você criou, você diz que tem um gap interessante. E aí? Dá uma força aí, chefe. E fora isso, cara, assim, eu fui conversar com o VP e inclusive eu já falei essa história pra ele sabe disso, né? E eu fui conversar com ele voou pra Colômbia, ele chegou e disse, pô, parabéns e tudo mais. E eu sabia que estava transitório a Sandra. Ia ter o espaço pro CEO ali, que eu não era CEO, era o cara de marketing e vendas do fundo. Né? E eu queria... É isso que eu queria dizer, quer dizer, você era um cara externo. Um cara que tava ali colaborador da empresa. Expatriado, né? Perfeito, aquela coisa expatriada, aquela bolha lá, motorista, aquela coisa, né? Apartamento, aquela coisa, né? Então, assim, putz... Barão. Um barão, Dom Felipe. Me chamam Dom Felipe. É verdade, lá os caras chamam de Dom nos TED, que tem muito...
Na Colômbia, cara, eles são muito formais. Então, Sim. por exemplo... Dizem que é o melhor espanhol que tem na América Latina, É o não é? espanhol CNN que eles dizem, que é o espanhol mais claro e nítido Perfeito, para você aprender e... Aquilo que falam com os argentinos... Não, os argentinos é o mais contrário, difícil. que é mais difícil, muito Espanha sotaque, também é tal. mais difícil também. Que o Colômbia é o mais limpo dos espanhóis. Né? É castelhano, né? Que é o da Espanha, né? Castelhano, argentino. E aí, cara, putz, tinha esse negócio da Colômbia que... e aí ele chegou na Colômbia para dar parabéns pra gente e tudo mais, e ele me comunicou dizendo, Felipe, eu tô olhando para trazer um CEO de fora, provavelmente vai vir uma mulher lá da França. E eu disse, cara, por quê? Eu tô com o time na mão, tô entregando isso, cara, por que não? Aí ele olhou para mim e disse, cara, você é muito jovem ainda para ser um CEO da empresa. E você, assim, eu tava pensando mais de te mandar para algum país antes, te rodar um pouco mais para você chegar lá. Cara, isso começou a virar uma pulga atrás da minha orelha e aí naquele momento também a minha esposa aqui no Brasil, ela estava sendo treinadora da Não Mais Pelo, que é a empresa de depilação aqui no Brasil. E ela meio que largou tudo para ir comigo para lá, né? Então ela tava meio sem fazer nada lá, mas ela viu o mercado lá de depilação, não existia nada de depilação permanente lá naquela época. E ela tava querendo implementar algo de depilação. E a gente foi cruzar no caminho de um outro cara que também tava querendo fazer isso, que é o filho do Botero. Sabe o Botero, né? O Botero, o famoso pintor colombiano das gordinhas, né? Que é um cara... Sim. Cara, cada obra... tem a mão de Madrid. Em Madrid tem uma mão gigante de bronze, que foi ele que fez. Enfim, é um artista que passou por todos os museus e recentemente faleceu com 90 e poucos anos. E, cara, bilionário. Né? É um artista que mais fez dinheiro vivo. E é uma história, assim, Botero é uma história. Né? E aí, o filho dele investiu na gente. Ele disse, cara, tô olhando e tal. E ele fez uma proposta. A gente fez um fundo e disse, tenho como captar 2,2 milhões de dólares para começar um negócio. Operação própria franquia, depilação, você e tua esposa, tá a fim de largar o fundo aí e empreender. Aí eu falei com a Paty, minha esposa, a gente chegou a uma conclusão que a gente deveria fazer. Obviamente falei com o pai, ele não gostou muito da ideia. Eu imagino, cara. Ele não gostou muito. Meu pai sabe o que faria na hora. Bora, vai. Seu pai faria? Teu pai. Meu pai é empreendedorzão. Então, empreendedor. Meu pai já não tem essa pegada, entendeu? Então, não... Como assim? Eu com aquela carreira de executivo, expatriado, né? Cara... E muitos outros não te falaram, mas estavam, cara, esse moleque é louco, cara. Sim, porque, poxa, sai de lá, tá nessa bolha de você ser um executivo, né? Na iminência de virar um CEO. E rodando, né? Porque a vida de expatriado, ela é... Assim, poxa, você tem lá tudo pago, você vive... Você é parte de uma sociedade que você, na realidade, se olhar a tua conta de banco, não é onde você tá vivendo. Não bate, né? Não bate. Motorista, carro blindado e tal. Isso daí, se você for pagar você não tem o dinheiro. Quem olhava pra você falava, esse cara tá voando. Mas, cara, não, cara, entendeu? Então, assim, é essa a diferença. Aí sair dessa bolha e você começa de zero, a Body Bright, eu e uma esposa, cara, de zero mesmo, assim, sabe? Sai lá do apartamento que era alugado pela empresa, faz uma transição, obviamente, né? Porque tava esperando chegar a francesa. Até o VP disse, cara, Felipe, eu sei que você quer fazer essa transição, que você quer empreender e quer começar o teu negócio, mas eu preciso 3 meses teu ainda. Eu disse, cara, eu não posso fazer isso porque eu tenho que... Eu posso fazer só se você deixar eu fazer uma coisa part-time. Aí ele disse, não, pode fazer part-time, eu entendo, manda bala part-time, eu vou te pagar normal. E quando você falou de sair, essa é a curiosidade, ele, em nenhum momento ele... Não quer saber, cara, eu acho que você é o cara mesmo, ele não voltou atrás na ideia de ser seu CEO, não? Não, porque assim, também eu nem cheguei pra pleitear isso, cara. Eu cheguei, eu cheguei pra comunicar a ele num café da manhã lá no hotel. Disse, cara, é o seguinte, eu tenho um projeto aqui, eu e minha esposa já tenho o fundo quase montado, a grana tá entrando, eu tô saindo, mas eu gostaria de te avisar com antecedência para fazer uma transição, né? Tanto é que esse cara que eu dei essa mensagem, que é o Christophe, hoje em dia ele é meu sócio na TechFit aqui no Brasil. Foi o cara que né? Então, ou seja, eu fechei porta bem ali. Você não Sim, com certeza. Nem fechou, né? Deixou entre aberto. Fechei e depois ele abrir de novo, né?
Mas essa foi a história dessa transição. E aí empreender, né, cara? A primeira experiência como empreendedor. Fora do Brasil ainda. Fora do Então, Brasil, cara, cara. eu não sabia que começou lá. Começou lá. E, cara, Colômbia foi... Apesar de ser mais simples que aqui... E o tempo inteiro Bogotá? O tempo todo Bogotá? Cara, a gente abriu loja, eu cheguei... A Body Bright, depois de 5, 6 anos, a gente chegou a ter mais de 70 lojas em mais de 30 Por que cidades. Body Bright? O que era a empresa? Que Era que de era? depilação permanente. Mas era só isso, o produto. O começo era a depilação, depois a gente migrou também pra parte corporal, um pouco, mas o foco era a depilação 70 permanente. lojas é muita coisa. Meu, impressionante, cara. Como assim? A gente era o líder lá de depilação. Ainda é a empresa líder de depilação lá, né? E, cara, o que aconteceu? A gente cresceu muito rápido, foi um processo de aprendizado muito, muito legal, né? Mas só que crash course total, né? De todos, né, cara? Primeiro ponto. E até eu me lembro, assim, lá no MIT tinha um professor muito bom de empreendedorismo, chamava Ken Morse. Esse cara, ele foi um dos caras que fundou a Tricom, que é uma empresa lá de trás, que você deve lembrar, e um dos precursores da internet no mundo. Caraca. Um senhorzinho, assim, meu, top. A aula inaugural dele, eu nunca vou esquecer o que ele falou, porque eu vivi isso e só absorvi depois. Tricom, cara, era... Eu lembro que, assim, acho que pra placa de rede, essas coisas, ela era a principal, não era? Acho que ela era Ethernet. Ethernet era a placa de rede. O cara era o cara, o precursor. E aí ele era o chefe do E-Lab, Entrepreneurship Lab do MIT. E esse cara fez essa aula inaugural. E aí ele chegou assim, ele começou a palestra dele e disse assim: tá, pessoal, o que vocês acham que é a regra número 1 para uma startup dar certo nos seus primeiros 6 a 12 meses? Aí ele era muito de... Rule number 1. Rule number Aí one. você, puta, aí tá todo mundo, não, pensar no cliente, tal. Missão, alguma Missão, coisa. Never run out of cash. Aí está, beleza. Rule number 2. Never run out of cash. Não, aí tipo a galera, ele, never run out of cash. Rule number 3. Aí todo mundo, never run out of cash. Né, cara, eu até arrepio, cara. Cara, lembro disso, juro por Deus. Mas aí, obviamente, isso aí não ficou comigo, mas, cara... Quando você vai empreender, você... Só está gravado no seu né? DNA isso aí. Você fala, cara, eu não posso... Fluxo de Cara. Never run out of cash. Então essa Caixa é a rei, regra, né? Caixa rei. Cash skin, né? Cash skin. Então essa é a regra número 1, que assim, acabou rolando ali, eu fazendo crash course. Porque eu tava acostumado a apertar o botãozinho vermelho, headquarters, manda grana aí. Lógico. Tá faltando. Mas, cara, eu fico Não quer mais? impressionado. Eu fico impressionado como existe conexão entre o que você fez antes com esse empreender no varejo, vamos colocar assim. Porque tudo que você fez, cara, imagina essa parte da ótica. Cara, muito aprendizado dali, certamente foi muito utilizado, mas na veia, cara. Cara, varejo é muito legal, né, cara? Pra dar uma vivência assim, né, O cara? B2C E o varejo é um negócio que é muito difícil, cara. É assim, você tem que ser bom em margem, você tem que ser bom em gestão de caixa, tem que ser bom em gestão de pessoas. Está sujeito ao mercado, está sujeito à oscilação. Você tem que ser bom em posicionamento de marca, de loja. E tudo isso pode falhar. E tem o famoso location. Location. Então. E tudo isso pode falhar se na ponta tiver alguém que fez um atendimento que deu uma experiência ruim. Sim. Exato. Tema de Então, experiência. é muito difícil, cara. Cara, então, putz, isso aí foi um crash course forte, assim. Outra coisa também que, putz, foi muito forte de empreender lá, que você pega, assim, você diz, cara, putz, no ambiente corporativo, eu sempre fui um cara muito executor, muito bom de executar. Né? De pegar a coisa e fazer acontecer. Mas quando você está empreendendo, você tem que constantemente estar executando. Não no nível de excelência, mas de criar base e de criar repertório Nota organizacional. 7. Nota 7, não 10. Mas também outra coisa que aí sim é empreendedorismo, cara. É você sem muito indicador. Né? Então, assim... É cara, muito no feeling ali, né? É guts. Coração. Coração, mas também aprender assim, cara, você tá no avião lá. Porque eu vim do mundo corporativo. As decisões que se tomam no mundo corporativo São muito embasadas. Colegiadas, sim. Então, pra mim, eu tive que me desprender disso, entendeu? Assim, pra mim foi difícil. Eu imagino. Porque, cara, eu era muito de indicador. Eu vim de finanças, de números. Nossa, de estratégico. Então, cara, isso pra mim foi muito difícil. A hora que você foi tomar uma decisão, você falou, cadê meu gerente de compliance? Cadê ele? Não existe. Não, cadê, cara? Os 10 mil indicadores e tal, cara. E no cadê final, meu dashboard? Cadê Como é meu que eu vou tomar uma dashboard? decisão sem saber disso? eu quero um número isolado, PNL de não sei o que isolado, com alocação dessa forma. Que tá louco, cara. Vai pedir É isso pra quem?
Vai pedir isso pra quem, velho? E faz você pra você ver o tempo. Pede pro espelho, cara. Vira pro espelho e fala, cara, eu preciso de um dashboard agora com todos os KPIs e tudo isso no Tableau. E o indicador também tem aquela coisa, né, cara? Que o indicador, óbvio, quando você está num ambiente que nem vocês trabalham com a parte de e-commerce, digital, ele já está embedado no próprio microsistema da história. Então você trabalha com o indicador, já está lá. Sim. Mas quando você está em varejo, serviço, você tem que criar. Sim. Né? Sim. E às vezes você tem que se direcionar por coisas simples. Né? Então, assim, aquela história do avião cheio de indicador, o cockpit, mas o que você está olhando? Velocidade, altura e direção. Perfeito. Direção. Esses 3, são os principais ali. Não precisa olhar 1000, são 3. O resto é só quando dá red flag. Quando dá red flag, aí você tem que começar a olhar. Mas é isso aí. É isso aí. Agora, cara, você falou uma coisa que eu acho que eu compartilho, eu e o Gabay aqui, a gente compartilha muito. Esse negócio do feeling, cara. Tem hora que tem que ser, né? Tem que ser, cara. Tem que ser. Eu acho que é uma... Não tem como ensinar isso, né? Intuição também, Intuição, exato. E nem eu acho que também fazer pensamento arredondado, sabe? Por exemplo, várias vezes o Gabay me pergunta algumas coisas de número e tal. Às vezes eu não tenho o número exato na cabeça. Mas eu faço alguma projeção e eu raramente erro. É o raw number, né? O cara, é o raw number. Que você sabe, é mais ou menos isso. Não as magnitudes, né? A gente tá falando de 10, 50, 100, 1000, 1 milhão. Exato. Né? Óbvio, talvez seja... Se você falou 50, mas era 30, né? Mas é isso, cara. Não pode ser 50 era 1000, né? Exato. Sim. E aí, pra se tomar decisão, cara, rápido, despachar, né? Que você tá despachando. Cara, aí você tem que ter isso. Tem que ter isso. Tem que ter. Esse feeling mais apurado, ele vai se apurando ao longo do tempo, né, cara? Você vai ficando mais safo, né? É fixed skin, né? Você vai desenvolvendo. Sim, com certeza. Quanto dá, Felipão, o fato de ser Colômbia valeu a pena? Eu tô imaginando, Colômbia, o seu business, se fosse em outro país, tipo, o seu business, tô aqui imaginando, tá? Se fosse num país europeu ia ser a mesma coisa, se fosse... quanto que a Colômbia teve efeito no como você desenhou o seu business lá? Cara, assim, a gente teve... Tinha coisa que era muito peculiar de lá? É que a depilação lá, quando a gente começou, ela era muito informal. Não tinha nenhuma rede, cadeia... Perfeito. Que era o líder. Então, a gente meio que desenhou esse mercado. Mais ou menos que nem eu fiz com a eletroestimulação na TechFit aqui no Brasil. Né? E tinha um quê regulatório, que é um negócio importante, né? Da Secretaria de Saúde. Tinha os requerimentos de qualidade que você tinha que entregar para que quando o auditor viesse visitar a loja, você recebesse a estrela para operar como um sistema de qualidade de saúde, que era... As estéticas lá são consideradas quase como um hospital num nível, um grade mais baixo, entendeu? Caraca. Então, assim, teve um nível de complexidade. E aí eu acho que esse foi o terceiro ponto que eu aprendi muito nessa experiência. Foi, cara, problema que eu não sei, a história também do MBA. Pegar uma coisa bem complexa, quebrar em várias... pequenas variáveis ou deadlocks, como eu gosto de falar, e um a um, abrindo. Pá, pá, pá. Às vezes você abre um, aí surge um novo que você não viu. Sim. Pá, 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 pá. Mas, cara, ter essa consciência, a paciência de atacar um problema que é complexo, baixar o nível de simplificação e atacar até você conseguir sair daquele problema e não deixar ele crescer, né? Sim. Então, cara, era isso mais ou menos os 3 choques para mim que eu tive quando eu saí de ser um executivo para ser um empreendedor. Eu diria que esses são os 3 maiores choques assim que eu vivi, cara. Mas foi muito legal. E na Colômbia tinha essa coisa específica da parte regulatória que eles puxavam bastante. É assim. isso que eu ia perguntar, se tinha alguma coisa mais específica de lá. Mais específica aqui, que aqui é mais fácil abrir um local de depilação do que lá. Meio do caminho, Felipão, nasce a filhota, não? Nasce lá na Colômbia, em Bogotá. Minha filha nasce lá. E 2000 e... Você falou que ela tá com 8? 2015. 2015, pronto. Ela nasceu em 2015. E também antes disso, cara, aconteceu também uma coisa que assim, né? Você quando é empreendedor, acho que também deve ter passado com vocês. Você passa um desafio desse, começa a mandar bem. Sim. Né? Entregar resultados, você vê a empresa crescendo. Já sai daquele dilema inicial de tô sempre pronto para morrer. Né? Sim. Todo dia é uma possibilidade de morrer. E aí você já começa a inspirar um pouco mais e tal. E aí chega no momento que você acha que você virou Superman e você pode enfrentar qualquer coisa. E aí você enfrenta outro problema, entendi. E aí vem o tema da soberba e da humildade, né? Ó, legal, hein? E, cara, aí eu começo a atacar um monte de coisa, cara. Aí começa a querer Perde foco. Exato. Aí eu perdi foco. Perdi foco... Então a gente tá falando, ó. Então, perder mas foco... é aprendizado, né? Exato. Esse foi, eu acho que o maior erro assim, que eu aprendi hoje. E tô totalmente focado no que eu tô fazendo agora, mas
Cara, perdi foco, comecei a querer abrir um monte de frente. Isso me desviou. Já vivemos um pouco disso, vai. Fala a verdade. Fala a verdade, cara. Acho que, cara, todo mundo que consegue ter um sucesso numa coisa e brilha, aí você tem essa coisa que você acha que você pode... Sim, tem que ser uma ambição controlada, assim, né, cara? Putz, é o efeito Superman, entendeu? Então você acha que você é Superman e você vai ser igual sempre. Sim. Esquece que, cara, o grande valor que fez você chegar ali com aquela empresa, com a Body Bright, no caso, foi a minha presença, tá ali constante e não tirar o foco, né? A presença mesmo de você ali, as pessoas... Sim. Porque a cultura organizacional que você cria que faz você chegar onde você chegou. E a empresa é muito a cara no nosso caso, aquelas caras, né? Dos fundadores e tudo mais, mas é muito, cara. É impressionante como a cultura ela reflete como a gente é na essência e tudo. E impressionante como... A gente tem até história já aqui, cara. Como a cultura da empresa espelha como a gente tá. Então, se a gente tá mal... Verdade. Sim. A cultura fica ruim da empresa. Lógico. Se a gente tá bem, a empresa voa. Então, é impressionante. É impressionante. Exatamente. É um depara total. E tem um passo anterior a isso que vocês... Não sei se vocês têm essa coisa, mas... Porque eu sei se vocês são sócios, né? Mas eu, por exemplo, eu sou o front da empresa. Dois caras que, por exemplo... Aí já passando para TechFit. Né? Fast forward para TechFit. Um dos grandes acertos na TechFit que eu fiz foi estar focado 100% na TechFit. E eu contratei no começo do negócio 2 caras que são meus diretores até hoje. Que são caras sêniores, caros, e viraram meus sócios cara, que complementares. Que é o Gui, que é um engenheiro da Poli top. E o Keiko, que é um cara que, faixa preta de Kyokushin, de Karatê. Kyokushin, que é o karatê mais agressivo. O karatê da porradaria. Isso deve ser bom. Esse é aquele grandão que eu vi lá, né? É, o grandão. Ele é grandão. Ele é grande mesmo. E, cara, esses caras, a gente teve esse processo que a gente começou, desde a primeira operação da TechFit, o Keiko dando aula, eu ali na recepção e o Gui ali no back, fazendo a coisa rodar bem. Mas, cara, esses starting points focados também em criar a base da cultura organizacional da empresa, que é a nossa cara, né? Porque assim, Drucker falava isso, né? Culture eats strategy for breakfast, né? Exatamente. Então, cara, a cultura organizacional é uma coisa que se você deixar ela solta, como, por exemplo, se você estiver ausente, sem foco, ela vai começar a desviar do que vocês criaram e estavam semeando ali com a presença de vocês. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu sei que vai gerar um rebuliço aí. Polêmica. Polêmica. Você acha que você conseguiria ter esse engajamento de forma remota? Virtual? Não. Essa é a resposta padrão, cara. Não. Isso aí... Não, assim, é que assim, hoje em dia é impressionante como as empresas têm conseguido se adaptar a um mundo mais remoto. Eu trabalho híbrido, eu trabalho às vezes 100% remoto e consegue entregar de fato o resultado. Mas, inclusive, eu estou me adaptando porque eu sempre fui um cara 100% office. 100% office. E por que eu sou 100% office? Eu acho que a cultura vem do dia a dia. Total. Eu acho que as grandes ideias de turning point vêm naquele momento de insight que você teve em um segundo e fala, Total. e tal, isso. Você não vai parar a chamar a pessoa no Teams pra falar. Cara, não existe a mesma coisa. Essa qualidade de interação. E o terceiro, você deixa de poder crescer mais rápido. Por quê? Você deixa de passar calor em reunião. Cara, no começo de carreira, me jogavam em sala com o presidente e tal. Sim, aprendizado. Cara, tinha que se virar nos 30 ali. O PP lá do City, entendeu? E outra, escutar a gente mais sênior que eu. Como é que ele tá lidando com o problema, como é que tá fazendo. Então, tudo isso forma, né? Mas hoje em dia, a gente tá numa geração que nós, como empresários, também temos que aprender como manter cultura, como manter um nível de engajamento, mesmo que à distância. E eu acho que esse vai ser o próximo grande desafio dos empreendedores. Já é um desafio constante de todo mundo, cara. Mas, cara, eu ainda acho que assim, a interação virtual, o home office para algumas atividades faz muito sentido. Eu acho que
Depende da atividade, né? Mas assim, depende, por exemplo, meu serviço é a academia. Claro. Não tem home office. Não existe. Você Mas, tá lá todos os dias? cara, assim, é que eu acho que cada função tem, mas tem que estar no front, Sim, tem que estar com a sim. galera, tem que estar treinando. Eu também acho que, porra, eu sou um exemplo, eu tenho que estar bem, né? Claro. Fisicamente, eu treino, eu sou tech fit, né? Então, o tema de eletroestimulação funciona. Lógico, olha pra mim, cara. Se não funciona, não estaria assim, né? Então, Dentista com dente ruim não dá, né? Então, assim, tem essa coisa, mas pegando o gancho do que você falou, do tema do grande desafio do futuro aí, e pega o gancho da inteligência artificial. Você lembra lá aquela história que a gente falou do Felipe fazendo slide, fazendo minuta de apresentações, de VP e tudo? Agora, cara, muito em breve, quem que vai fazer isso? Exato. Só IA. IA. E Então já cadê os faz. estagiários? Cadê os estagiários e essas pessoas júnior que se aproveitavam disso para aprender crescer, e para se crescer envolver. e não vão ter mais isso? Exato. Então, cara, eu acho que assim, esse pulo agora do júnior pro mid, que é quem toca a organização, que é o glue da organização, pro high level, a gente vai perder esse do júnior pro mid. Vai faltar essa cola. E eu acho que esse é o grande desafio também. Também. É verdade. Sabe? Vai vir gente mais despreparada ainda, porque não vai ter essa base. E não né? vai ter repertório, cara. E não vai ter como dizer para a inteligência artificial o que ela deve fazer. Porque não Porque participou, não vai ter vivido. Entendeu? Então acho que assim... Faz sentido, cara. Eu concordo. E eu tenho só uma pequena provocação nisso aí que você trouxe. Que até eu escrevi um post sobre isso um dia desses, inclusive. Que eu acho que talvez... Com a vinda do IA de forma mais clara e muito mais presente no nosso dia a dia, a gente vai ter... vai voltar, principalmente em tecnologia, né? Que é onde a gente nasceu, né? A gente vai voltar a ter alguns cargos que deixaram de existir no passado. Então, talvez esses entry levels, né? Esse mais junior, mais mid, sejam repostos por umas pessoas de quality assurance. Então, ele vai fazer o quality assurance daquilo que o IA for desenvolver. Só que daí é o seguinte, antes você tinha 20 juniors e mid, você vai ter um. E aí, eu acho que vai ter um outro grande desafio, seguindo isso que você trouxe, que é para você se diferenciar, para você poder ser escolhido dentro das empresas, para você poder ser esse vai ser ainda mais difícil. Vai ser mais competitivo. Mais competitivo ainda. Mas também, assim, as empresas vão ter uma capacidade de escalar o business de uma forma muito mais rápida e com menos gastos. Eu acho que da mesma forma que a mídia social foi a entrada das pequenas e médias empresas no marketing massivo de uma forma que você consegue pagar, né? Ou seja, poxa, há 20 anos atrás, cara, você tinha que... Era muita grana de marketing, porque era mídia impressa e tal. Sim. O Facebook e o Instagram e tudo, o Google possibilitou as pequenas e médias empresas fazer marketing de forma profissional com pouco dinheiro. Sim. Né? Eu acho que o IA... hoje é caro também, né? Não, é caro, mas, cara, ainda assim é affordable, né? Você como pequeno e médio business, você consegue fazer marketing. Sei com menos de $1 milhão Todo na Globo, mundo você não vai fazer chover. Mas agora você consegue fazer mais. Agora o IA, cara, ele vai possibilitar você escalar a mão de obra de forma muito rápida, né? Então acho que assim, a escalada de negócio vai ser muito rápida por causa do IA. Então acho que esse que é a pegada do IA. O IA também vai ajudar muitas organizações em escalar a parte operacional de forma muito rápida e de uma forma mais controlada e sem erro e teste de pessoas, né? Então, porra, tu tem que instalar lá o Customer Service. A gente vai começar a desviar. Assim, então, assim, coisa completamente fora do que a gente tá falando, mas assim... assunto, cara. A gente tá falando de sabe o que eu ia falar? A gente tem aqui dentro da Find, a gente tem um framework digital que a gente desenvolveu e muito oriundo do Gabay aqui, que foi, eu acho que, o grande pensador por trás dele, que é onde a gente avalia os executivos pro digital readiness pros novos mercados. Cara, pega o exemplo do Felipe. Ele é um cara que gabarita o framework digital. Exatamente. Você, mesmo estando em outros, não sendo uma pessoa formada em tecnologia, tem noção daquilo que está acontecendo, que elas têm no negócio. Cara, você então, tem assim, que ter, cara. Como empreendedor, você tem que ter essa visão. Cara, você tem que saber. Agora não tá... E não adianta querer ir contra. Não. É mais forte que a gente. É mais cara, forte. Cara, acho que era... Eu não sei exatamente igual aquele negócio, porcentagem exata, eu não sei. Mas se eu não me engano, é mais de 50% do repositório do GitHub
Acho que 40%. 40%? É. Hoje já é de IA. IA que subiu. 40% das linhas de código do GitHub hoje são linhas criadas por IA. Que legal. Tem noção disso? Não, cara, É negócio... E vão ter verticais, assim, que, por exemplo, o próprio marketing digital hoje em dia, aquela coisa de você fazer lá o framezinho para botar no Google, no Instagram e otimizar, que antes tinha que ter uma agência, o cara testando. Acho que é isso, cara. Não acho, cara. Vai IA produzir 1000 deles, testar e vai achar o melhor, entendeu? Não é o que eu acho, é o que o resultado tá mostrando, né? Concordo. Então tem muitas verticais, cara, que eu acho que assim, até tava falando com o pessoal da minha agência agora. Senhores, se vocês não se adaptarem para IA agora, eles serem os caras mais top que eu escuto de falar de IA e tem conhecimento disso, cara, vocês não vão sobreviver e eu vou ter que trocar de vocês, entendeu? Então é meio que tem alguns verticais que eu acho que são mais eminentes, mas vai atacar todos os verticais. Cara, se eu for fazer a pergunta que tá na minha cabeça, a gente vai acabar se estendendo demais. Eu vou aproveitar para fazer depois aqui. Cara, mas é muito legal esse papo mesmo. Eu acho que é super... Bate com o negócio de qualquer um. Qualquer um tá enfrentando. Depois vou até só fazendo spoiler, depois a gente pode até fazer um bônus aqui. Eu queria muito saber como que você está se preparando na TechFit para um mundo com a IA muito mais presente. Né? Que é uma coisa que não é tão óbvia de implementar a IA. Sim. Né? Mas isso fica para depois. Sim. Tem umas coisas bem legais. Sim, imagina. Então, acho que a gente está chegando nos finalmente aqui, né, Felipão? E eu queria fazer uma última pergunta sobre TechFit. Assim, cara, dá um panorama geral de números. Assim. Você tem quantas filiais? Como é que funciona? Me passa magnitude, dimensão que está a TechFit hoje. Tá. A gente está agora... Bem, a TechFit é um modelo de mix de operação própria e franquia. Franquia também, legal. A gente é um estúdio de eletroestimulação, mas mais do que isso, eu gosto de dizer assim, e gosto de começar com uma pergunta para explicar o que é a TechFit para as pessoas. No Brasil, quando você fala de academia, qual marca vem na tua cabeça? Vem algumas obras do Bodytech. SmartFit. É o grupo dominante. E quando eu falo academia para sedentário, qual é a marca que vem na tua cabeça? Academia para sedentário? Existe isso? Puta, cara. Me vem Prevent Senior. É TechFit. Cara, a Prevent Senior. Cara, mas é a ideia. É uma marca que me vem sei lá. Mas, cara, assim, a ideia é... Qual o maior mercado hoje em dia para o mercado de academias? É o público sedentário ou o público sedentário? Sedentário. Cara, não tem nenhuma marca que domine esse mercado. É verdade. É esse espaço que a gente quer tomar, entendeu? E é uma academia que o público não é mais o público jovem que busca uma experiência social. É o cara de 40 a 60 anos que sabe o que ele está fazendo dos 40 a 60 anos, pode penalizar ele ou não nos 70, 80 anos. E que às vezes tem um tempo espremido, né, para poder fazer e é só 20 minutos. Eu mesmo fui cobaia, tá? Fui lá e fiz. É bem legal o negócio. É prático, rápido e você realmente sente exercitar o corpo de fato, assim. O efeito musculação. Sim. E, cara, é massa magra para criar mobilidade funcional para você envelhecer bem. Envelhecer bem e você ter mobilidade funcional, cara. Porque quando você for 70, 80 anos, você quer ter uma coisa, que é mobilidade funcional para você não cair. Porque um dos maiores riscos pro idoso é cair. Né? E cara, essa visão desse posicionamento, na realidade, não foi no começo da empresa. A gente começou a ter essa visão estratégica de posicionamento para esse nicho de sedentário depois da segunda loja, que a gente teve um insight que, cara, depois é uma longa história, mas é meio que como a gente desenvolveu a missão da empresa e muito focado numa história minha de família. Né? Que, assim, bem rápido, a Bisa, que é a bisavó da minha filha e vó da minha esposa, tem 94 anos. Né? Ela vive em Pato Branco. Né? E ela, cara, ela tá desde os 80 anos meio que num processo quase encamada, com problema de mobilidade. A gente teve a experiência de conviver com ela quando a gente voltou do Brasil, bem no momento que eu tava na segunda loja da TechFit, no momento de ter visualizar a nova estratégia da empresa. E a avó, cara, na casinha dela lá de Pato Branco, que tem aquele fogão a lenha, sabe? Legal, aquela coisa linda. É aquela mulher incrível, construiu toda aquela família, desafiadora a vida dela, mas ainda assim guerreira. Cara, ela, por mais que tava lá, ela sempre tinha os seus momentos de tristeza, que ela falava que ela tava presa naquele lugar. Sim.
Então imagina você chegar aos 90 anos, onde a conclusão da sua Os vida... finalmente não ter essa dignidade, assim, de não ter você essa... E a não grande maioria é conseguir... É lógico. E assim, grande parte dos idosos passam por isso, né? E, cara, então isso me chocou muito e eu disse, cara, poxa, a gente na TechFit que tem esse equipamento, que é um treinamento curto, que qualquer um pode fazer, mesmo com hernia e tudo, então... E que o público gosta, porque a grande desculpa de não treinar é porque não tem tempo, né? Então, alinhando a um treinamento rápido, que é acessível a qualquer pessoa, individualizado, a gente vai focar nesse público de 40, 60 anos, porque o que você faz aos 40, 60 anos vai ditar o que vai acontecer lá na frente. Perfeito. E vamos evitar o que aconteceu com a avó. Então, vamos trabalhar com essa galera para mudar a vida deles. E a missão da TechFit é mudar a vida das pessoas. Muito né? legal. Então, isso é a TechFit. Muito legal, né? muito legal. Você tá cumprindo aqueles 3 pilares lá, né? Que você aprendeu. Cara, e aí a TechFit hoje em dia a gente tá com 47 operações, 47, as quais cara, não sabia 15 são unidades próprias, o resto é franchising. As próprias estão em São Paulo e Rio. O grupo meu, da minha empresa, ano passado a gente faturou mais ou menos 28 milhões de reais. Muito legal, cara, parabéns. E, cara, mas assim, foi uma história de Covid. Cara, Covid foi um negócio, bicho, foi um negócio E foi bem no começo, Nossa, né? esse é um negócio... A gente tava rampando, abrindo 2 academias quase por mês, aí chegou o Covid, né? Nossa, 2020 veio o Covid, pós-carnaval, porque o Dória esperar o carnaval acabar, né? É o dinheirinho antes, né? Mas depois fechou. Cara, você disse como que essa galera tá indo pro carnaval. Eu nunca vou esquecer, porque assim, a gente fechou antes que o Dória pediu, porque eu falei com um amigo meu lá da Itália. Você falou que o negócio tava pegando, feio, né? lá. Pegou antes. Pegou, e aí é. o Frederico, que é esse italiano, eu liguei pra ele pra pegar o que tava acontecendo lá. Aí ele disse, Felipe, 3 coisas, cara. Primeiro, para com tchau. Na Itália tem o negócio do tchau do beijinho, Sim. que é pra homem e pra mulher, né? Sim. Para com isso. Tá bom, daqui a gente, pelo menos como a gente vai. Aí, 2, segura pagamento de imposto. Sacada, Ó. mano. 3, cara, isso é sério, não é uma gripe. Não é uma brincadeira. E se prepara. Aí na minha cabeça já veio aquela figura do barquinho meu, né, cara, com a gasolina, aquela tempestade gigante assim. Você diz, meu, quantas tempestades eu vou ter que passar só com isso de gasolina? E aí começa, eu acho que foi um processo, assim, pra mim, processo maior de aprendizado como ser humano pra e muita empresário gente, foi Segurar, Covid. pô, mas pra quem tá Pra em varejo, empresário, cara. Mas cara, quem você tá em imagina, a varejo, gente ficou acho que 2 ou 3 meses sem metinota. Não é talão, mas é talão fechado. É. É assim. Desafiador, né, cara? Pô, E com custo rodando, né? Segura aí. Sim, não, sim, custo sim. rodando, Paga cara. aí o Os salário. salários, tudo 100%, certinho. cara. E só vou te dar 100%. dinheiro se você não mandar ninguém embora. Né? Porque foi o Pronamp e tudo mais. Exato, né? exato. É. Mas, cara, outra coisa, assim, óbvio, isso daí é o lado negativo e tudo, mas assim, o lado positivo do Covid, cara, que obviamente não sei se dá pra falar positivo, porque foi muito difícil lógico, e tudo lógico. mais, mas. E é cenário de guerra e crise, mas pra mim, cara, teve assim, coisas que me aproximaram muito da minha família. Verdade. Cara, eu tive a oportunidade de viver com a minha filha, que ela tinha seus 4, 5 aninhos, e ficar com ela por 1 ano, pertinho dela. Coisa que eu nunca poderia fazer na vida. Cara, pra mim foi muito... Eu tava com 1, cara. Nem isso, ele nem tinha feito 1 ainda, cara. Então, Quando cara, estourou a pandemia. E você tava lá perto. Sim. Nunca na vida você teria isso. Então, Ver pra os mim... primeiros passos. Cara, eu me lembro que eu ensinei ela a andar de bicicleta. Eu pegava lá embaixo, porque a gente ia meio que fugido. Vamos correr. Ela nem sabia correr direito. Sim. Nossa, sabe? demais. Eu pegava uma academia da Tech, que era lá no Morumbi do lado. E era só nossa academia, de fazendo Sim. circuitinho com ela. Que da hora. Sabe? Então, cara, foi um negócio... E a minha Legal. esposa também, cara, se uniu, né? Enquanto muita gente depois do Covid se divorciou, Sim, cara, pra sim. mim foi... Outra união que também aconteceu do Covid muito forte foi com o Keiko e o Guilherme. Sim. Cara, os meus melhores amigos hoje em dia da vida, assim, são esses caras. É a mesma coisa aqui, ó. Né? Parceiro de guerra. É, mas é, cara. Bom demais. Eu acho que cara, a gente a tem umas relação... broncas também, mas a relação varejo de- deve ser difícil, cara. Não, com certeza. Eu acho que a relação de sociedade no empreendedorismo... Eu acho que empreendedorismo, quem puder e conseguir ter sócio, ela parte alguns passos à frente. Porque fatalmente você não vai ter todos os conhecimentos, As todos skills, os skills, tudo. todas É impossível. as experiências. Agora, uma coisa que a gente sempre fala, eu e o Gabá, é que é que nem um relacionamento comum. Você precisa escolher estar dentro daquele relacionamento Sim. e
todo dia querer a evolução dele. Sim, sim. Respeitar, tolerar as dificuldades do outro. Entender o outro, entender, né? Com certeza, cara. Isso... Mas vocês têm um benefício muito grande, que até foi um ponto lá que a gente estava discutindo. Vocês são sócios que tocam a operação juntos. Que é uma dinâmica, porque vocês estão muito alinhados nas decisões de vocês. E vocês estão muito... Assim, tem um repertório de decisão e geralmente vocês vão estar muito em linha com a decisão que vocês vão tomar. Eu já, por exemplo, os meninos, mas eu tenho um sócio investidor que é o cara... né, sim, verdade. Que o cara tá na Suíça agora, ele tá no momento de carreira dele que o cara tá para se aposentar, tá de Ferrari. Então, é outra perspectiva. Sim. Então, assim, é uma distância muito grande. Enquanto que o cara tá com skin in the game mesmo, né? Então, assim, putz, cara, se você puder empreender com sócio, mas que seja o sócio que tá ali... No corpo a corpo, como você falou. No corpo a corpo com você. E se for fundo, alguém botar dinheiro, cara, que seja fundo profissional. Que seja um fundo que... Inclusive, não só vários, para eles competirem entre eles, mas ter aqueles caras... Tem aqueles caras que só é um cara que põe dinheiro, que um dia na vida você conheceu, era uma pessoa que... As coisas mudam na vida, entendeu? Hoje a pessoa vive tá num game na vida dela e daqui 10 anos ela vai estar em outro. Sim. Né? Mas ainda assim, a base da empresa é a sociedade. Com certeza. E eu acho que principalmente... Se vocês estão mal... É o casamento que tá mal e você não consegue evoluir no teu job. Exatamente. Desculpa te interromper. Não, mas é exatamente isso. É exatamente isso, cara. Agora esqueci o que eu ia falar. Essa travada quebra as pernas, né, cara? Aí, cara. Tava aqui, eu tava mandando assim, tudo bem. Agora. Mas, o que é esse frasquinho azul aí? Cara, eu trouxe pra vocês de presente. Pra vocês... Poxa, obrigado, hein? Pra toda a entrevista que vocês fizerem. Antes de entrar a pessoa, vocês espirrarem. E, cara, assim, o marketing sensorial, né, cara? O tema do cheiro, ele tem uma coisa que é uma memória que é infalível. Então, eu tenho certeza que a pessoa que vai vir aqui, quando sentir esse cheiro, e depois, quando vocês forem chamar de novo para uma outra entrevista e tiver esse cheiro, vai remeter aquele momento único que essa pessoa teve com vocês. Que demais. Então, aí, obrigado pelo carinho e pensamento. Olha, legal demais. E aí, yoga, ele leva vocês a um estado meditativo, onde você vai estar em flow, onde você vai encontrar aí com histórias únicas para propagar para as pessoas. Realmente, o olfativo tá gostoso, né? Tá legal, ó. Bom, obrigado, cara. Obrigado, Filipão. Uma pergunta que faltou do meu lado agora, não é a que eu esqueci, tá? É outra. Mas que a gente sempre faz, assim. Quantos % do seu sucesso até hoje você diria que é sorte por estar no lugar certo na hora certa? E quantos % por engajamento e empenho pessoal? Inspiração. Cara, primeiro assim, a definição de sorte, né, cara? Sorte é o contrário de azar? Puta, então eu sou azarado pra caramba, cara. Entendeu? Então, empreender é uma construção. Eu acho que sorte é aquele elemento... Se sorte, a definição de sorte é você conseguir algo sem esforço e o azar é algo que vem do nada e te penaliza... Eu acho que como empreendedor vem sendo mais penalizado, e eu diria quase que na sua maioria, do que a sorte, né? Eu não acredito muito nisso, porque, cara, é tudo uma construção. Óbvio, tem coisas que vão ser mais difíceis e mais fáceis, caminhos mais difíceis, mais fáceis. Vão ter mais deadlocks que eu vou ter que abrir ou não. E vão ser menos ou mais que vão aparecer que eu não pensava que existiriam. Mas eu acredito muito na construção como empreendedor e na vida. Né? Então você tem que ir atrás do que você quer. E se é difícil ou fácil, vai depender do caminho que você escolhe, porque você está olhando um caminho. Mas eu não acho que caia algo assim. E se for para responder, eu acho que eu sou mais que sortudo, eu sou azarado. Quer dizer, não sei se eu respondi a tua pergunta. Eu acho que sim. Eu acho que, quer dizer, você trabalhou e trabalhando muito você teve mais sorte, né? À medida que você trabalhou mais, você teve mais sorte, né? Cara, é que assim, o conceito de sorte para mim... Por exemplo, voltando pro tema de executivo. Ali sim, eu acho que tem muito um tema de timing. Por exemplo, eu tive muita sorte... De estar no lugar certo na hora certa. De estar naquela entrevista com o Rasmus. E de, poxa, entrar naquele momento da empresa estar crescendo. Aí, cara, isso foi sorte. Sim. Eu estar no lugar certo na hora certa. Mas
tudo que a gente construiu dizer, da empresa, de empreender, você teve sorte? Assim, tem um momento que você diz, nossa, cara, sorte. Você teve sorte. Eu confesso que eu tive... E de azar? Essa... Então... Puta que pariu. Mas eu acho que, quer dizer, sua resposta, então, diz muito. Eu acho que é 10%, 5% talvez de sorte. O sorte, resto, né? Se fosse Agora, colocar em porcentagem... Só uma coisa que eu acho legal pontuar aqui. A gente, na verdade, quando a gente iniciou a Find, acho que nós tivemos uma grande sorte, eu e o Gabay. Porque nós dois, a gente não se conhecia antes. Os outros que estavam juntos. Os outros que estavam juntos, que conheciam e... indicou pro outro e tal, aí que eles conheceram. Então, assim, e no final, os dois sócios que realmente daí depois colocaram de pé, foram os dois que não se conheciam. Exato. Então, isso foi sorte. Então, cara, se for nessa linha de conhecer o Keiko e o Guilherme, poxa, foi sorte de cruzar esses caras. Sim. Mas, cara, não foi sorte. Quando o Guilherme, a gente foi... Porque tinha um amigo meu que era headhunter, conhecia, enfim, sabe? A gente ia atrás de uma pessoa e ele surgiu, óbvio. Poderia ter sido outra pessoa que não era o Guilherme. E, poxa, ainda bem que foi o Guilherme, porque ele construiu isso com a gente. E ele é uma pessoa-chave, um melhor amigo meu, junto com o Keiko. Pô, achei que você era o único headhunter amigo dele, cara. Ele tem um monte de amigo headhunter. Então. Mas eu não posso falar, porque ele me colocou pra entrevistar com esse cara lá atrás. Então pronto. Eu sei o que ele tá falando. Tá velho. Ele tentou me dar uma ajuda lá atrás. Boa. Mas, e só pra terminar aqui, na verdade, a gente já falou sobre isso, né? Você acabou dando um spoiler aqui. Alguma indicação de livro, filme, série? Eu tenho 90 Days. The First 90 Days. Cara, esse livro pra mim é um livro de cabeceira. É um livro que eu pego. Tem um framework muito legal. Aquela coisa de Harvard, né, cara? Tipo, bem frameworkzinho, passo a passo. Primeiro você faz o diagnóstico para ver se é um turnaround, se é um startup, etc. Maintain growth. E aí depois vem 9 capítulos, cada capítulo com as perguntas certas. E se você está inserido nisso, você obviamente você vai estar tentando responder aquelas perguntas. E isso vai gerar um repertório para você. Um pouco daqueles deadlocks, né, que você tá falando, né? Como cara, resolver. Você vai ver. Legal, cara. Porque, assim, a resposta é fácil, a pergunta correta que é difícil. Esse é o desafio. Então, esse livro eu acho que ele te traz ótimas perguntas. E agora eu vou fugir um pouco do script aqui. A gente normalmente encerra com essa pergunta, mas eu queria fazer uma pergunta adicional para você. Que sugestão ou dica você dá para essa nova geração que está por vir aí de futuros empreendedores ou futuros executivos? Cara, eu primeiro paixão, né, cara? Eu acho que tudo que você busca com paixão, que você gosta e você tá ali pelo coração, você vai ter uma performance acima da média. Por exemplo, TechFit. A minha vida foi esporte. Eu sempre gostei de arte marcial, sempre gostei de atividade física. E, poder mudar a vida das pessoas via atividade física. Então, a conexão que eu tenho com esse business é algo único, né? Então, essa paixão, esse fogo é único. Então, busque nessa empresa que você vai começar ou busque nessa carreira que você quer seguir, trilhar dentro de uma empresa, numa marca que talvez tenha algum significado ou não, mas busque esse quê de paixão que tá ali brilhando nos teus olhos. Eu acho que é muito importante isso. E outra coisa também assim, é o tema de disciplina, né? Talento é bom, mas disciplina é um talento. Concordo. É verdade, é um talento. É um talento. Então, assim, você ser disciplinado, estabelecer horários, estabelecer metas, ter uma visão de 3, 5, 10 anos de onde você quer ir e chegar, vai se adaptando, né? Exato. A disciplina, nossa, na vida. Porque, assim, sempre vai ter o cara mais inteligente que você, né? Sempre vai ser a pessoa mais brilhante, mas, assim, a disciplina aliada à sua paixão, e por mais que não seja a maior inteligência, isso vai fazer de você uma pessoa muito poderosa, né? Então, acho que essa fica a dica. Engrandecedor esse episódio. Espetacular. Bom, queria encerrar aqui agradecendo mais uma vez você, Filipão. Obrigado por aceitar esse convite. Foi uma honra novamente escutar um pouquinho da sua história, dos seus percalços, né, para o sucesso que você atingiu. Parabéns por tudo aquilo que você construiu e por aquilo que você promove nos outros. Eu falei um pouquinho no começo aquilo que você instigou em mim desde pequeno, e eu tenho certeza que você tem outras pessoas aí que têm a mesma visão de você.
E desejar muito sucesso e sorte, né? Sorte. Bastante azar. Exato. Nos próximos passos em TechFit e outros que você talvez possa dar, né? Porque a gente já viu que a carreira dele sempre tem algumas outras. Agradecer, Gabay, obrigado por mais um passo ao lado aqui, mais um podcast. E agradecer você, pessoal, que está em casa. Agora acabamos de encerrar nosso 4º episódio do Findcast. Espero que vocês gostem. Comentem aí, se inscrevam, curtam. Qual é que Sininho. 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 Exatamente. A gente agradece, Like, tá? sininho. A Isa que tá ali atrás, ela agradece bastante também. Então é isso, pessoal. Obrigado e até o próximo, que a gente já tem convidado confirmado já. Verdade. E também é super, super interessante. Eu acho que a gente pode dar um spoiler. É um executivo dessa vez. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Valeu. Valeu, gente. Felipe, quer deixar uma última palavra? Obrigado, pessoal. Cara, agradecer aí pela oportunidade, Phil. Um prazer escutar umas coisas dessas, assim, poxa, que eu tive essa influência pra você, cara. Esse tipo de coisa é a melhor remuneração que qualquer pessoa pode ter na vida, mais do que dinheiro, é isso. Pô, ver um cara de sucesso como você, com essa energia, com esse brilho, e, pô, saber que talvez uma sementinha disso lá atrás foi eu que plantei. Cara, pra mim, eu ganhei meu mês aqui e te agradeço muito, porque essas coisas ficam no coração e faz a gente ser um melhor ser humano. Fantástico. Obrigado, Filipão. Obrigado, gente. Prazer enorme. Valeu.